Muito bom, estamos aqui com mais uma vez, com o nosso Teamcast. Chegamos junto aqui, hoje eu e a minha querida esposa Rafaela somos amada. Perfeita. Não, a mulher dos sonhos. A gente sabe que não. Olha essa risada do Samuel. Somos os hosts aqui. Vamos estar comandando. E os nossos convidados de hoje é nada mais, nada menos que essa dupla, Rafaela. Essa dupla. Grandes amigos. Samuel. Os caras. E Arthur. É isso aí. Artim e Samutinho. Eu sei, ó, eu tô com grandes... Bucatinho. Não, para. Não, tá ruim, Nada a ver. tá ruim. Mas eu tô animada pra essa conversa, porque vai ser uma conversa entre amigos, né? A gente já convive junto, a gente já conhece um pouco um do outro, assim, e eu acho que tem tudo pra ser uma conversa muito divertida. Mas antes pra gente começar aqui, só um pouquinho, um parênteses assim. Temos as nossas temporadas do T Street, então acesse lá o site, o nosso e-commerce. Mas já a gente vai falar. O rei do alinhamento, é o rei do alinhamento. Mas temos aí nossas camisetas, todo mundo camiseta do T Street, você pode adquirir também. Isso aí. Mas já a gente vai falar, beleza? Vamos lá então, Rafaela Gaspareto, Serrano. Olha, hoje a gente vai falar especificamente muito de amizade. Esse vai ser, assim, acho que um tema central. A gente vai passar por várias histórias, mas acho que uma boa pedida é a gente começar testando quanto vocês se conhecem. Pode ser? Nessa eu me garanto. A gente fez um test drive ali fora, eu ganhei um pontinho, né? Será? Ficou fácil. Será? Então, ó, o negócio é o seguinte. Vamos falar de amizade, então. A gente tem então. algumas perguntas que vocês não sabem. E aí a ideia é que vocês respondam simultaneamente. Então vai responder. Mas não pode olhar, não pode olhar, tem que esconder, tem que esconder. Qual seria a resposta pro outro, tá bom? Tá, entendido. Beleza? Mas tem que esconder, esconde aí. A gente vai de perguntas clássicas no começo, tá? Tá bom, E aí a preparado. gente pode ir desenrolando dentro aí dos assuntos que a gente achar legal de comentar. Então a primeira pergunta é: qual a comida preferida um do outro aí? O Arthur vai responder do Samuel e o Samuel do Arthur, vai. O Arthur é jejum, não come nada, o cara não gosta de nada. Vai lá, o Arthur é difícil mesmo. É, não come nada. Não, o cara começou arroz. 3, Vamos logo. 2, Preferido. Vamos lá. Escreve grande aí, pô, pra câmera conseguir pegar. É, tem que ser grandão. Ixi, calma aí. Escreve pequenininho. Então vai isso, Calma. assim, Arthur. Vai, Assim grande, tá bom? Tá bom. Tá. Mostra pra câmera Já mostrei. Samuel. Mostra. Mostrei. Agora, antes de vocês revelarem aí a resposta que vocês estão dando, a gente vai começar perguntando sobre a sua. Você vai falar da sua específica. Qual que é a sua comida preferida? Tá. Terminou aí, Arthur? O Arthur tá fazendo desenho. Tô específico. O cara tá montando um cardápio já. vamos lá. Tá voando. Qual que é a sua comida preferida, Samuel? A sua preferida, Samuel. Vai, a sua preferida. A minha comida preferida é disparada, e se o Arthur errou essa, tá chato. Porque ele sai comigo direto com isso. É hambúrguer, óbvio. E a sua, Arthur? E a sua, Arthur? Não, peraí. Revela aí. Não, calma. Não, aí depois eles revelam. É vamos melhor. revelar. Tá bom, vai. Então vai. Você é submissa, você é uma esposa submissa. E depois a gente faz, na segunda rodada, a gente faz assim. Vamos lá, é a sua. A minha. Eu sou ruim de comida mesmo. Tô pra dizer... É horrível. Morango. Então vamos lá. 3, Não, nem ele acredita nisso. 3, Ou 2, bandita. Qualquer um dos dois tá certo. 3, Ou ouro branco. 2, 1, valendo. Só piora. Pizza. Com Macarrão. pão de alho às 3 da manhã. Meu pai, É um bom palpite. Esse macarrão Palpite de frio amigo. deve Palpite de ter amigo. história. Esse Palpite de macarrão amigo. frio às 3 horas da Não manhã. história, é hábito. mais, É É hábito. hábito. Só que faltou rapidez. Tira a folha. Faltou rapidez. Rapidez com pão de alho e macarrão gelado. Joga aí pra nós. É atípico. Que mas mistura, só que fala mistura. mal quem nunca provou. Olha, essa próxima vai ser dificílima pra uma das partes, tá bom? Vamos lá. A pergunta é: seu amigo tem alguma alergia? Se sim, qual? Essa foi de sacanagem, né? Foi sacanagem. Ele pode contar qualquer coisa. Essa foi muito sacanagem. Qual? Vai. E aí, Samuel? A minha é essa aqui. Arthur. Será? 1. É. Quem conhece
já sabe do que a gente tá falando. Mas pro Arthur tá mal. Essa pergunta pro Arthur tá mal. Então vamos lá, vai, valendo, hein? Samuel, qual é a sua resposta? Não, vamos começar com o Arthur, porque a do Arthur, Samuel é então mais tá bom, difícil, então. vai. Primeiro, Não, Não, não. você fala A sua. Você tem alguma eu não alergia? tenho alergia. Sou bem saudável. Não, tem. Falta saudade na Não, produção. e a gente tá descobrindo que os amigos precisam se conhecer mais, passar mais tempo juntos. Vai, bom que você desenvolveu uma alergia, então eu coloquei poeira aqui. Você não nada errado aqui, poeira? Não. Nada? Não. Poeira. E Mas você, colocou Samuel? frutos do mar? Samuel, Sou eu tenho alergia. Ah, você colocou o seu também. É. vai, você tem alguma alergia? Qual? Quer que comece a lista? Vai, fala aí. Pra quem tá assistindo, talvez seja a primeira pessoa que você conheça que já teve, mas essa é uma boa história mais pra frente também. Alergia a frango, kiwi, Feijão, manga, feijão, melancia, pô. feijão, o que mais? Peixe, já fui alérgico a mandioca, carne de porco, o que mais? Ixi, camarão, frutos do mar. Orem por ele, orem por O ele. negócio aqui Orem. é pressão. Então vamos lá, E aí, vamos lá, vamos ver. acertou aí alguma Revela, coisa? 3, 2, 1, Sim. valendo! Melancia, feijão. Ex-frango. Ex-frango, peixe. Então, Tá 1-0 para o Arthur. Yes. hein? Aí 1-0 sim. para o Arthur. Eu falei que o Felipe ia fácil. contabilizar os pontos. Vamos lá, então, que eu vou fazer essa pergunta aqui. Qual é o esporte, o seu esporte preferido? E aí você tem que responder o dele e ele o seu, né? Esporte O preferido. esporte preferido. Acho que essa aqui é fácil. Vamos ver agora, hein, Samuel? E o meu é... O seu é mais... O do sou Arthur um cara bem eclético o do de Arthur eu acho que eu acertava esportes. também. viu? É, do Arthur. O Arthur é um Agora cara bem você, mano, específico. é mais complicado mesmo, velho. Eu gosto de bastante Samuel coisa. tá em todas. Mas, acho que... Não, elege um aí. Vai ter que ter um preferido. Então vamos lá, que a gente começa com quem agora? Vai. Samuel, revela aí. Qual que é o seu? Qual que é o meu seu? esporte favorito, eu acho que eu vou ficar com o clássico, um bom brasileiro, futebol. Acho que eu gosto do futebol. Eu mostro? Não, Não, você não. fala agora o seu. Eu Qual acho que é que o- você... Eu já sei o que você colocou. Se pá. Você colocou beach tênis. Calma, Calma, daqui a pouco. Qual que é o Calma. seu? Oh, Não posso tentar... a gente que Entendi, manda aqui entendi. nessa Foi mal, conversa. perdão, Calma lá, direção. amigo. Qual que é o seu esporte preferido, Arthur? Meu esporte preferido é basquete, mas uma corrida também vai muito bem. É verdade. Fiquei na trave, hein? Quase que a corrida passa batido. Tinha esquecido. Então vamos lá, Então, vamos lá. 3, 2, 1, revelando aí pra câmera, vamos lá. Revelando. Eu quero dizer que eu metaforei o Samuel. Ele colocou academia, então. Não, ele fala futebol pras pessoas, porque é mais orgulhoso de falar futebol. É mais... Ele quer ser popular. É melhor falar Mas o futebol. beat Mas é venceu! verdade. Mas o beat venceu! Tem vergonha, mas é a verdade. Não tem vergonha. Esse é o ponto da amizade. O amigo conhece melhor do que ele mesmo. O beat Não, venceu. eu perdi um pouco o ritmo do beat. venceu. Vamos Mas lá, é- e você colocou o quê? Basquete, clássico. Acertou, Campeão, campeão. Ex-jogador de basquete profissional aí, não podia A gente ser. vai Então, vamos considerar lá. o quê? Um empate? Não, 1-1, é. empate. Esse aí foi o dele, Ele falou futebol. Aí o que vale é a... É. Mas... A mentira vale. Mas acho que você metaforou bem mesmo. Vamos lá, então. A próxima, vamos agilizar esse negócio aqui, Eu não vou gente. falar nada dele, Filme não. ou série preferido? Vixe. O Arthur não deve. O Arthur é o cara que mora numa caverna. Se for falar disso. Sério, se assistir Reels e YouTube. Sério. E- Você vai, Favorito, YouTuber Olha lá, olha lá. Quer favorito. pular essa, não tem conteúdo pra Eu essa. não tenho. Eu acho que eu também não. Não, Eu colocaria The Chosen, eu acho. Nossa. The Chosen. Não é The Acho que eu achei Chosen? três Ah, vezes. beleza, então. Beleza. O ponto do Arthur é que eu sei, eu já ouvi falar, que o Arthur assiste filme em parcela, junto com a família dele. O Arthur Os gosta- meus filmes são séries. O Arthur gosta de filme da Marvel também. Você gosta? Já teve sua Gostava época. mais, Teve gostava sua quando era época. mais novo. É verdade. Então vai, coloca aí, vamos lá. Tesouro Azul, né? Lembra do Tesouro Azul? Vai, Tesouro próxima Azul. Sabe, pergunta né? então. Viagem dos sonhos. Viagem dos Sonhos? Qual que é a do Arthur? Essa eu vou metaforar o Arthur também aqui. Essa aí eu acho que eu acertaria também, viu? Queria dizer não, mas eu... Você não é muito viajador, você não, tipo, Yes. de prazer Alô. de viajar. Sabe de nada. Ó, ficou chato falar do tema antes de começar isso aqui, porque ficou descredibilizado com força, né? Sabemos nada do outro. Não, pô, vocês vão sair daqui. Tá 1-1, pô, tá 1-1. Já marcar um café, um negócio junto, dar um tempo Viagem aí dos de. sonhos. Pode ser pra missão, pode ser pra algum objetivo. Eu posso conversar com o dele aqui. Já, tá fácil. Calma aí. Então vamos lá, primeiro você revela o seu, espera ele terminar. Não, o Arthur vai revelar primeiro. Vamos lá, Arthur, revela o seu O meu, primeiro. minha viagem de sonhos,
Eu quero muito ir pro Paquistão. Eu ia acertar, velho. Cara, pera. Eu ia Não acertar pensei também. nada. Team Não Street metaforou nada. Paquistão, Não pô. metaforou nada, eu, velho. Calma, eu Calma, não pensei e na o minha seu? ainda, E não o pensei seu? na minha ainda. O que Então você vai. colocou? Ah, não pode falar ainda. É que eu tenho muitas viagens dos sonhos. Não, vai, Eu tenho fala que escolher uma. Vai, pensa aí. Eu acho que eu gostaria de morar nos Estados Unidos com a minha futura família. Casado, com filhos e tal. Eu pensei nisso, mas é que é uma viagem, né? Não é... É uma viagem a curto prazo? uma viagem. É, uma viagem. Tá bom, Curto então eu prazo. vou ficar com o clássico. Ficar alguns meses na África ali, fazer uma viagem missionária. De novo. Pode virar? É? Pode virar? Crava. Boa, velho, boa. Tamo junto. Sim, muito Finalmente, bom. uma E pra eu dar um vou fazer valorzinho. mais uma pergunta agora. Lá vai ele. Vamos lá, O então. espírito livre dessa Agora a conversa. gente, porque a gente é crente, gente. Então aqui, essa pergunta é crente. Qual é o livro da Bíblia favorito do Ai, seu meu amigo? pai. Livro da Bíblia, livro da Bíblia. Qual Acho que a gente é? falou disso recentemente, não? Não. Não teve isso. Foi com outra pessoa, então. Ixi. Trocou de amigo, velho? Foi com outro Trocou de amigo? Tá com outro amigo Tá aqui. com outro eu amigo, sa- velho? Tá, o meu... O seu e o do seu amigo. Vamos lá, gente. Lembrando aí, você que quer vir pro Team Street Brasil, vem Arthur, fazer mano. parte da nossa Arthur é o temporada. super É Bible muito Man. Pô, legal. eu ia mandar aqui falando em viagem, ninguém falou que quer conhecer um Team Street de Fecha outro aí, ó, país. você tá Eu tô vendo aí? chateada, tá? Hã? Ninguém falou que quer conhecer um Team Street de outro Paquistão, país. Paquistão. Time Paquistão, Paquistão. Que ele isso? acertou, pô. Eu Garoto Team Street. faltei um pouco com comprometimento. Vamos lá, gente. 3, 2, 1. Vamos revelar o do Samuel, então, agora. É a vez do Samuel. Revela o seu, Tá, Samuel. o meu, eu coloquei... Pode falar? Pode, pô. É. Ele tá concentrado ali? Pode falar? Tá, ele já tá Eu fazendo... coloquei Êxodo, Você tá falando do Êxodo, seu? pai. o meu. Ah, tá. Mas se ele colocar qualquer livro do Pentateuco, Pera aí. ele ganha ponto. Então, vamos lá. Fala o seu. O meu seu livro. preferido. Eu não pensei, eu tava falando... Provérbios. Eu tava pensando... Certeza que é Provérbios. Não é. Se ele falar qualquer coisa... Ele não entendeu a piada interna. Piada interna, irmão. Você é tão amigo Os que nem amigos tá aqui, entendendo a piada Vamos ter que interna. mudar, vamos ter que fazer os amigos aqui, velho, então. que eu tô... É... João é um baita livro. Tá. Tá, Segunda tá Crônicas, chegando. era Ah, baita aqui teve livro. uma entonação diferente, vai continuar, né? João, Segunda Crônicas. Não, mas o primeiro, Tá. vai. Number one. Não, Vai, isso. elege um aí. É isso. Elege Pode um aí. falar, vai. Romanos. Meu Não, é mentira. pai celeste. 3. Não, Faz Romanos tempo é um que a gente não classicão. conversa. Dois. É que faz tempo que a gente não conversa sobre esse assunto. 3, 2, 1. Vamos revelar então, vamos lá. Eu coloquei Apocalipse. É Eu ia forte. É uma forte concorrente, né? Pensei em falar. Às vezes, acho que a maioria das conversas que a gente teve sobre Bíblia, quando se trata de revelações e conversas da parte do Arthur, comigo foi Apocalipse. É verdade. Que a gente conversou sobre. É, a gente tá no Isso. ano do Seven. E o Arthur também mergulhou de cabeça em Apocalipse e curtiu muito. É um baita livro. Mas teve uma não época errou, que, não tá errado. que a gente tava. O Arthur ficou meses fazendo estudo sobre os seres viventes. E ele compartilhava isso comigo, e a gente conversava um monte sobre isso. As igrejas, tipo, tudo. O Arthur passou, acho que uma fase dele apocalíptica. É verdade. Tipo, então acho que me Legal. marcou um pouco Então, isso. a gente beleza, conversou próximo bastante aí. Eu coloquei 2. Coloquei Romanos, em questão de estudo, porque o Samuel, verdade. uma vez, ele passou capítulo por capítulo fazendo os próprios comentários dele, quase que uma bíblia comentada pelo Samuel em Romanos. Que é Aí, isso? ó, tem Eu que quero ver isso disponibilizar, aí, pô. Bible Man. Disponibiliza Ô, pra nós. gente, aí, ó, o Samuel nas redes sociais, ó, comprometimento aí. Eu não sei se a Nas galera redes sabe, sociais, mas ele vai agora falar o Tim sobre tá isso no aí. YouVersion. É A gente verdade, vai disponibilizar é verdade. estudo de Do romanos Samuel, Calma. feito pelo Samuel. na Vamos. página do Tim Street. Vamos expor isso aí, Samuel. Mas quero dizer também que eu acertei. E eu coloquei Êxodo, verdade. porque o Samuel fez uma apresentação da Bíblia uma vez com o livro de Êxodo, Legal. com uma história de Êxodo, então é uma memória afetiva que ele tem. Aê, Legal. muito bem. Então, mais um ponto pro Pra Arthur, mostrar hein? que de Bíblia tá Ô, afiado. Samuel, Ó, eu quero saber, vocês aí, um outro... última É pergunta. última? Pô, última. deixa eu fazer mais duas. Vamos fazer Não, aquele... última, vamos fazer última. aquele... Quanto você considera a nossa amizade de 0 a 10? Nossa. Daí a gente vira ao mesmo tempo. Não, Isso, essa é Não. boa, essa é Triste, boa, essa é triste, boa. triste. Isso aí já deu treta várias vezes. Várias A vezes. gente faz com outras pessoas, isso sempre dá ruim. Vai, ó, a pergunta é... Mania. Uma mania estranha que um ou outro tem. Vocês conhecem mania?
Ele O tá Arthur rindo, já velho. sabe. Não dá pra falar em público as manias do Samuel. Fala. Não dá. Vergonha de falar. Eu não sei do que ele tá falando, eu tô com medo do que tá passando na cabeça dele. É. Tá, eu posso escrever a mania dele aqui? É, escreve uma mania dele. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Mania. Acho que eu tô pronto. Vai. O que seria uma mania? Deixa mais específico isso. Qualquer tipo de mania. Um movimento que ele faz, ou uma coisa que ele isso, fala. eu sei. Ou... Meu, o Irã tem uma mania muito engraçada. O meu filho Irã. Ele só consegue ir no banheiro fazer número 2 se ele tirar toda a roupa. Conheço gente Então, assim também. Essa eu não tem como saber. Ele vai Normal, na Samuel. escola e a professora uma vez me chamou e falou: cheguei no banheiro e já tava sem roupa. É uma mania do Irazinho. Isso aqui não sei se isso aqui é uma mania. Não é mania. Eu tô desenhando pra representar a minha. Então vai. Valendo? A sua, Eu- Samuel. A Mano, sua uma mania. minha. É que acho que mania é mais difícil você falar que mania você tem. individual. Então você fala vamos que revelar, tem. então. Isso, Então já a deixa gente do vai outro. revelar, Vai. então. Fala, faz. Começa. Então, assim, ó, essa vai ser. Não, faz sentido. Acho que eu tenho mesmo ou não, nada a ver, beleza? Isso, Tá. beleza. Vai. Você Tá, eu vai coloquei- confirmar ou não? Eu coloquei que o Arthur, ele é muito chorão. O Arthur é um cara que chora Ele é muito. emocionado, ele é emocionado. Ele se declara Sensível. bastante. Ele vem, ele faz assim, Opa, ele essa aí eu abraça. quero saber depois dessa ele é um história cara aí. que te... Ah, é só com os amigos, Não só com os existe. amigos. Não existe. te afirma direto, é um cara que se preocupa. É um cara carinhoso. E ele é bem chorão, o Arthur chora bastante. Essa é uma mania? Ah, é chorão, você é chorão. Eu não sei, eu não entendi Você não muito sabe bem o que é o que é uma mania. mania, mano. O que seria uma Poxa. mania? Eu tenho manias. É tipo um tique? Fala uma mania sua, então. Não, Você sabe? Não, minha não. Do Samuel, Mas sei. você não tem uma mania? Só pra demonstrar pra ele o que é uma mania? Ah, quando eu era mais novo, tipo, de ficar mexendo muito no cabelo. Ah, é coisa verdade, que tá, verdade. figurinhas, É verdade, adjetivos. entendi. Verdade, verdade. É. Mas do Samuel. O Samuel tem duas que são muito marcantes. Uma, ele soa muito. É verdade. Então toda vez que você tá numa Forte, conversa com ele, ele começa a limpar E fica a cara. porque ele é vermelho, fica suado, vermelho. Ó, as bochechinhas do Samuel. Aí ficou nervoso, parece que fica mais vermelho ainda. E acontece com muita frequência. Teve uma vez que a gente tava almoçando junto, e aí a gente tava na mesa e tava muito quente o lugar. Ele tinha acabado de sentar, colocou o prato dele na mesa, ele começou a passar a mão assim, não dá. Deixou o prato dele e foi embora. Eu fui embora pro meu quarto, que tinha quarto. ventilador lá. Tava Tava muito insuportável, mano. Tava tipo Não dá. 43 graus. Deixou o prato dele cheio de comida e foi embora. Eu não consegui, tava surtando. E aí, outra mania, às vezes quando o Samuel tá falando e ele começa a falar várias coisas rápido, ele faz Eu uma coisa com repito, a boca. eu repito, Ele tá é. falando, ele... E daí ele continua a falar... Isso não vai acontecer nesse podcast que eu tô Não, atento tá agora. certo. É melhor assim do que cuspir na cara do outro. Eu verdade, concordo, eu concordo. Muito eu bem, concordo. então temos o placar aí. Não, ó. Eu quero acabar com uma pergunta, poxa. Uma pergunta Team Streeter. Qual é a temporada mais favorita? Nem precisa escrever aí. Comentem aí. Qual que você acha que é a temporada favorita do Samuel? Na temporada do Dunamis, de 2024 4. de janeiro, o Samuel deu uma Discovery. Foi uma Discovery bem marcante. É verdade, acertou. No Dunamis, quando eu fiz essa Discovery, foi quando eu voltei da base missionária que a gente ficou. A gente vai entrar um pouco nisso depois mais. Mas foi meu primeiro contato com o time sem ser participante. Ah, legal. De uma forma mais prática, assim, né? Mas você já tinha ido como líder também, É, no a gente tinha Stand participado como líder, programa, mas... Do Team Kids. Do Team Kids. a vida chamava de inteira. Team Kids. Mas daí nesse time do Dunamis foi quando eu liderei esse Discovery e foi muito poderoso. A gente viu um mover de Deus muito... Eu nunca tinha vivido nada igual. Tipo, que eu em parceria com Deus, fizemos acontecer. E eu lembro que foi muito marcante pra mim. Foi Legal. lá que desbrochou esse coração, né? De ministrar, de estar participando do mover de Deus e tal. Legal. E o do Arthur é Contagious. Eu acho que, na verdade, não sei se teve uma muito em específico, mas Contagious foi uma que ele gostou. Eu lembro que a gente conversou bastante, ficou bastante junto, a gente teve boas histórias, boas memórias, boas risadas. Contagious E aí, também foi Arthur? ano passado, do meio Foi, do ano. é. Uma coisa que tenha te marcado na Contagious. Acho que foi uma temporada divertida. A temporada de julho ela é muito divertida em geral. É. Aquela coisa de dividir as casas. Leve é muito também. leve. Ela é muito gostosa.
Então acho que eu criei uma conexão muito legal com os adolescentes, foi muito bom. Mas acho que a do Chave desse ano, julho desse ano, também foi muito legal. Legal. Que foi a temporada que eu acho que tava um pouco mais perto, junto com a Rafa na parte de conteúdo. E pra mim foi muito gostoso. Ouvir os Legal. adolescentes comentando depois sobre como o conteúdo estava legal. Pra mim foi muito bom. Legal. A gente tá falando de um tempo do Team Street que vocês já estavam aqui servindo, ano passado, super recente e tal. Mas quando que essa amizade começou, gente? Quando que vocês se conheceram? Quando que... Como foi isso? Ó, Fala aí pra ele gente. e o Arthur, a gente se conhece por conta dos nossos pais, na verdade. A gente desde tem o várias começo. fotos de criança juntos. Tem uma foto que... Desde sempre? Né? Desde sempre. Não Era sabe dois uma data. embrião lá e tava brincando no parquinho e tal. A gente sempre foi amigo. Só que ao mesmo tempo, a gente não tinha esse relacionamento de conversar, de conhecer a vida um do outro, de ser parceiro. Até porque ele nunca morou em Maringá. Até então, nessa época. Então, os pais, eles vinham pra estar junto com o grupo de amigos da época deles, com os meus pais, e a gente Os acabava pais se se converteram encontrando. meio que na mesma época. É. Então a gente se encontrava, brincava, mas nunca tinha tempo suficiente pra se aprofundar na vida um do outro. Então a gente tinha esse relacionamento. Ele era bem amigo do meu irmão, né? Então o Arthur ficava mais com o meu irmão nessa época. Eu sou um pouco... Você tem 19 anos? 20. Sou 2005. Só Aí que... ficou chato, eu não sabia a idade, né? Que você fez aniversário recentemente. Você fez recente. Tem 20, eu tenho 21. Então, naquela época, o meu irmão tinha... Naquela época, pelo meu irmão também ser um pouco mais novo que eu, eles se identificaram um pouco mais. E eu tinha outras amizades que eram um pouco mais velhas. Então, não batia tanto o grupo de amigos. Mas a gente sempre se conheceu. Aí, no Team, foi quando a gente começou a participar um pouco do mundo um do outro. Só que o negócio interessante é que a gente nunca foi da mesma rede. A gente era Nunca. quase que inimigo. A gente tinha uma rivalidade. O Arthur ficava na rede As do meu redes irmão. competiam. Às vezes Não, competiam. ele ficava na rede do meu irmão e eu ficava na rede dos meus amigos, um pouco mais velhos e tal. E o Arthur, mano, a galera fala, me zoa, né? Que é o filho do Wesley, não sei o que, arteiro. Só que o Arthur era, mano, que moleque desgramado, mano. Ele passava. Eu lembro que ele teve um team que ele passou pasta de dente em todas as maçanetas do bloco masculino. É o velho homem. É o velho homem. Todas. É o velho homem. Quem vê o Arthur hoje... Não, acha que é o super ungido. Não, mano, faz parte do processo, na verdade. É o velho homem, é o velho E aí homem. eu Olha até o lembro Deus que faz. teve uma experiência nesse mesmo time que ele passou a pasta de dente em todos os quartos, a gente começou a trocar ideia entre os outros quartos, falar, mano, esse moleque, né, folgado, pá, não sei o que, vamos dar reviravolta. E aí a gente juntou com outro quarto, olha, mano, essa história dá até medo de contar, porque deu mó B.O. na época. A gente juntou com outro quarto, eu não sei, pode falar isso aqui? Acho que pode, né? pode. Ah, meu pai. É da ideia, mas não façam, não repitam esse tipo de coisa. Gente. O máximo que não vai pode dar certo. acontecer é um corte aí, que Agora- ninguém vai entender nada. Se você fizer, não tem como, porque tem câmera pra tudo quanto é lado esquece. nessa É. Sesumar. Você não vai conseguir mais fazer a gente isso. pegou uma garrafinha, a gente encheu ela de xixi e um Ai, menino fez meu cocô pai. numa sacola. A gente esperou dar de madrugada, meia-noite, 1h da manhã, a hora que todo mundo foi pro quarto. A gente abriu a janela e acho que chegou as conversas. Chegou, a gente tava Tipo, que preparado. a gente tinha feito cocô numa Tava pronto, sacola. tava esperando. tinha mijado na Não, garrafinha. eu queria saber como é que se prepara pra isso. E aí Tá acordado, o porque líder... nosso líder trancou o quarto, ele ele tava trancou, não preso lá dormiu. dentro. Tipo, eles ficaram meio vigiando, assim, ó, a porta o tempo inteiro. Só que daí a gente viu... E outra, isso aí a gente comoveu os meninos todos. Todos, tipo assim. todos. A gente Era fez todos uma os quartos rebelião. contra o Arthur. Tipo, tinha umas 300 pessoas sabendo o que ia acontecer. O povo tudo nas portas, vendo a gente se mobilizar e tal. E aí a porta tava trancada, a gente viu que a janela tava aberta. Abriu a janela, pegou a garrafa de xixi, abriu, jogamos xixi pra dentro e jogamos a sacola de cocô dentro do quarto. Meu pai do Depois céu. chegou na gente que a sacola de cocô caiu na cabeça do auxiliar. Na cabeça do auxiliar, mano. O auxiliar Gravaram, dormindo, nada a ver com gravaram. nada. Que tristeza, meu Nunca Deus. mais veio pra uma temporada do Team Gente, Street não Brasil. acontece mais isso aqui. Assim. Você que quer vir como auxiliar, como líder, águas passadas. a Hoje gente não tem vive mais um novo como, tempo. por causa das câmeras da Não, não acontece, com Espantamos. certeza. Com Espantamos certeza. o auxiliar, nunca mais voltou. O líder também, eu nunca mais vi ele aqui. Nunca no mais time. voltou. Não, foi um caos, cara. Me prometeu que nunca mais voltaria e cumpriu. Com homem de palavra. Me manda mensagem todo ano. Falei, Arthur, como é que você tá? Tô bem, mano. Vem pro Team Street ali, não. Nunca mais. Vocês traumatizaram. no caso. Mano, Traumatizamos. e era... Ó, mas, gente, essa é uma boa experiência com discipulado. Porque é cada uma que você vai viver discipulando alguém. Você sai do Team Street pronto pra discipular qualquer um. Qualquer pessoa. Legal. E como que aconteceu a virada de chave? Tipo, vocês eram inimigos, tinha essa coisa do amigo do irmão. E, tipo, agora a gente vê que vocês são amigos, grandes amigos, enfim. Como que aconteceu isso? Vai você. O Samuel, ele é mais velho que eu, né? Igual ele falou. Então, ele sempre estudou um ano à frente. E eu não era de Maringá. Em 2019, a minha família voltou pra cá. A gente tava morando aqui. Meu pai foi transferido como pastor. E o Samuel foi segurado um tempo atrás, porque ele tinha mudado pros Estados Unidos, voltou pra cá e foi segurado um ano. Então, a gente tava na mesma sala. Lembro. E aí, acho que foi mais por...
não tinha muito com quem eu ficar. Ele era o único que eu conhecia. E a gente começou a andar com as mesmas pessoas. E meio que, tipo, a gente tinha um grupo grande de amigos na escola. Só que com o passar do tempo, foi passando os anos e o pessoal ia se dividindo. Ia um pra um colégio, outro mudava de cidade. O pessoal começou a se... Isso foi no 9º ano, quando a gente começou a estudar junto pela primeira vez. E a gente já tava na mesma turma, mas não tinha esse contato também. A gente não se gostava muito. Tinha um pouco disso. Tinha essa rivalidade mesmo postinho. Sabia que o Arthur era meio folgadão. A gente não ficava na mesma sala, não fazia questão de andar junto, mas o mesmo grupo tava ali. Então, a hora que o pessoal começou a meio que se dividir, meio que eu sobrei. Sobrei eu, o Arthur, mais uns 2, 3 ali. E aí a gente meio que começou... Foi o destino, foi o destino. Foi Deus, foi Deus. A gente meio que foi obrigado a começar a caminhar junto e trocar ideia. Mas foi muito de Deus mesmo. Tipo, a gente viu a mão de Deus nisso. Tipo, o grupo foi se dividindo e hoje a gente olha pra esse grupo de amigos e a gente não tem contato nenhum mais. Hoje, o pessoal que ficou foi a mão de Deus muito forte, porque depois a gente vai até falar um pouco mais sobre isso. Esse mesmo grupo de amigos que nem convertido na época era, foi meio que o grupo que começou junto com a gente o movimento evangelístico dentro da escola. Legal. Vocês começaram a estudar juntos no 9º ano, mas foi no terceirão. Isso é no terceirão que Porque deu no esse... primeiro e segundo ano a gente tava na pandemia ainda. É verdade. No final do segundo ano a gente gente voltou a estudar presencialmente, a gente também não era muito próximo ainda. E acho que no terceiro ano, uma coisa que aconteceu com nós dois é que a gente começou a se aproximar de Deus nessa época. Então Legal. eu sei que, pessoalmente, eu comecei a ter essa coisa de eu quero ler a Bíblia todo dia e vou me aproximar de Deus. E o Samuel também estava na mesma pegada. E acho que enquanto a gente foi caminhando em direção a Deus, a gente foi... Se Deus foi encontrando. juntando. Foi muito assim. A gente se encontrou no caminho. Legal. Então foi no terceiro ano que vocês começaram esse E como que foi isso? Como Tipo, um que olho foi? pro outro, falou, vamos reunir a galera? Como que foi esse começo aí? Mano, eu acho que- esse movimento na Voltando escola. um pouco ainda na história, eu me converti de verdade, né? Sou convertido, meu pai também é pastor e tudo mais, mas no terceiro ano foi onde eu tive um encontro com Deus no Team de Janeiro. Meu líder me entregou uma palavra, eu tive uma experiência com Deus muito forte ali. Deu falar que ia chutar o balde, ia desistir, e eu tava dando meio que uma última chance pra Deus. Olha a cabeça do adolescente. Eu tô dando uma última chance pro Senhor, tô tanta risada aqui. da gente, né? E aí eu lembro que Deus, com tanta misericórdia, Calma. ainda foi, usou a vida do meu líder pra ministrar no meu coração, e ali eu meio que me entreguei de verdade. Aí, não, peraí, uma pausa pra dizer. No momento anterior, a gente deu um baque pra líder auxiliar, né? Porque é uma experiência terrível. Agora a gente tá dizendo que você, líder, pode ser usado verdade. por Deus. E foi. E o meu líder, eu falo com ele até hoje. Eu marco ele nas publicações quando eu conto esse testemunho, eu falo. É até o Igor Torres de Cianorte. Cianortense, sempre tem Um que ter um abraço sempre, meu Cianortense. querido Na líder história Igor sempre Torres. tem um, né? Sempre tem um Cianortense. E ele foi muito usado. E aí, a partir desse momento, foi quando eu comecei a me envolver um pouco mais com as coisas de Deus. E aí, eu tive alguns amigos ali que não eram cristãos e eu caminhava junto com eles, mas começou a perder um pouco o sentido. Comecei a ficar um pouco mais sem assunto, você começa a ficar mais desconfortável falando sobre alguns temas e eu comecei a perceber que o Arthur era um cara diferente. Eu já sabia que ele tinha esse contexto cristão, a gente já era da mesma igreja, então a gente começou a se aproximar, acho que um pouco mais por conta disso, né? A gente aí começou a ter esses assuntos juntos, falar de Bíblia um com o outro e viver um pouco mais essa experiência. E aí... E essas conversas era na escola. Na escola. É. A gente também não saía muito, porque eu não gostava muito de sair. Não, o na Arthur é um cara que época. não sai de casa. Eu sei. Se você quer sair Não, com o mais Arthur, ou mano, menos. Porque puxa a antes- agenda. Ainda, O agora Arthur eu tô é um idoso Ele é de 20 anos. Vou abrir um parênteses nessa história, que antes da pandemia, quando ele era mais novinho, eu ia atrás dele pra poder... Ele já me falou isso e eu não lembro disso, pessoal. Não sei se é eu ia verdade atrás mesmo. dele, porque a gente era da mesma igreja e eu queria discipular. Eu discipulava o Samuel e, verdade. enfim, o Mexerica e Eu a lembro galera. que ele tentou. Eu E lembro eu que ele fui tentou. atrás Eu do lembro. Arthur, que eu falei, cara, eu vou atrás do Arthur, que era na mesma idade. Eu falei, eu vou atrás do Arthur. E eu não achava ele, porque ele ficava andando de bicicleta o dia inteiro É que eu dessa jogava Maringá, basquete naquela cara. época. O dia E aí eu inteiro, ia de velho. bicicleta até o treino, depois Eu voltava. só via ele andando de bicicleta, pra lá e pra cá, e eu não conseguia. Não, mas o Arthur Esse até tempo. hoje não sai de casa. Quer Tá. sair com o Arthur, puxa a agenda. É só assim. Era na escola que vocês conversavam sobre isso. Eu quero saber onde chegou o movimento. Eu lembro que na temporada de julho, pra mim, não foi uma virada de chave em questão de relacionamento com Jesus, eu já tava caminhando com Deus naquela época, mas foi um momento que Deus falou pra mim, acho que foi a primeira vez que eu tenho convicção que eu ouvi a voz de Deus. Legal. Que foi uma coisa muito clara, tipo, eu lembro que tava numa sala do trono e foi uma dessas... Eu tive poucos encontros, assim, em comunitários com muitas pessoas que foram marcantes pra mim com Deus. Geralmente meus encontros com Deus são mais individuais, eu e ele. Mas dessa vez foi muito marcante. E eu lembro que Deus foi muito claro comigo sobre começar a me posicionar na escola e falar de Jesus pros meus amigos e trazer eles para aquilo que eu tava vivendo. O Senhor me encorajou sobre a forma como ele tava me preparando, já fazia tempo para aquilo, mas eu não sabia muito o que fazer. E eu lembro que eu saí do team com aquilo no coração, tipo, Deus me chamou, mas eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu passei um mês orando sobre aquilo, não compartilhei com ninguém também, não tinha ninguém para compartilhar. E aí um tempo depois o Samuel veio falar para mim que Deus tinha falado aquilo com ele.
Então a gente não foi uma conversa que eu puxei com ele. Ele Ah, veio legal. falar, tipo, Deus falou comigo e tal. E eu falei, mano, Deus falou a mesma coisa comigo um tempo atrás. E essa história é muito legal, porque foi muito diferente. Eu e o Arthur, a gente tem jeitos muito diferentes, É acho que verdade. em vários aspectos. É verdade. E até no Acho nosso... que em todos, Em todos, praticamente. mano. É verdade. É verdade, é verdade. É verdade, E quando é a gente verdade. olha até pra forma como a gente se relaciona com Deus, sempre foi muito diferente. É muito individual, é muito único a forma como a gente tem essa relação intimista com o Senhor. Então eu lembro que nesse meio do ano eu fui pra uma conferência. E nessa conferência, eu acho que nesses primeiros 6 meses que eu me converti, o Arthur acompanhou esse processo todo. Eu sempre tive muita dificuldade em ouvir a voz de Deus. Ela sempre foi um drama. Eu lembro que eu compartilhava isso com o Arthur, eu abri com vários líderes meus e eu falava, cara, eu não sei ouvir a voz de Deus. Como é que funciona isso? É uma voz? É um pensamento? Como é que eu vou discernir isso? Então eu sempre tive muita dificuldade. Eu cresci na igreja, eu sabia que Deus falava através da palavra, mas como é que eu entendo a direção específica de Deus? Eu vivi esse drama. Então eu fui nessa conferência, eu lembro que eu já estava buscando mais a Deus e Deus conhecendo o meu coração. Tipo, mano, sabendo das minhas dificuldades, desses meus processos, eu lembro que Deus foi tão específico e tão objetivo comigo que enviou 2 pessoas. Uma chegou em mim e falou assim, Deus está mandando eu te dizer que se você quer ir mais profundo nele, você precisa... Não foi isso, na verdade. Eu tava no meio do momento de louvor. E aí eu comecei a orar. Falei, Deus, eu quero mais. Porque eu vi as pessoas tendo experiências com Deus, tendo encontros com o Espírito Santo. E eu não tinha essas coisas. Era tradicional, mano. Então, o mover do Espírito Santo, pra mim, era puxar o livrinho, começar a ler a Bíblia, orar e acabou. Era isso. Então, eu lembro que eu comecei a falar, Deus, eu quero ter essas experiências. E o Senhor falou, olha, existe um lugar mais profundo que você precisa acessar pra viver experiências comigo. Então, eu lembro que, a partir desse momento, eu comecei a entender o que Deus estava me chamando pra fazer, que era ir mais profundo. E aí, nessa mesma conferência, uma pessoa veio e me entregou uma palavra profética falando que Deus estava me entregando um movimento na minha escola, que era pra eu começar a fazer isso, me posicionar e querer me capacitar e enviar pessoas para fazer isso comigo. Então, quando eu voltei, eu lembro que eu fui contar bem, tipo, animado pro Arthur. Falei, mano, a hora que Deus falou comigo, eu recebi uma profecia dessa pessoa, disse isso, aquilo. E aí foi nesse momento que ele compartilhou e, tipo, uniu muito as duas coisas. Foi num tempo muito parecido, né? Mas ainda naquela época eu lembro que eram coisas diferentes. Então pra você era uma coisa mais tipo, não, a gente vai pegar os nossos amigos, a gente vai começar a discipular eles, caminhar com eles, era mais essa pegada de discipulado. E eu tava na pegada tipo, não, vamos falar de Jesus pra quem não conhece, vamos pegar um banco, a gente começa a falar de Jesus aqui na escola. E aconteceu que durante o movimento as duas coisas aconteceram. Então a gente começou com um grupo de amigos que era uma coisa bem próxima, na casa de uma amiga nossa. E eles começaram a se chamar e o movimento cresceu do nada, de 17 pessoas em agosto, eu acho, para 170 em dezembro. Foi bem rápido. Foi muito rápido. rápido. E o Arthur... Mas como que foi esse primeiro encontro, assim? Cara, Esse- como esse que olhou foi? pro outro e Você falou, falou, vamos mano, marcar? qual foi o dia, qual Não, foi a não. hora? É verdade, como teve um drama que- imenso nisso Esse aí. processo foi um processo muito Foi engraçado. foi. Foram várias aulas de literatura, sentado em rodas, pensando, mano, como que vai ser o nome disso? E daí a gente tentava orar e tentava ouvir a voz de Deus de algum jeito. Eu lembro que daí um dia a gente fez uma lista de vários nomes. Era tipo Arrow. Você lembra de algum outro? Eu lembro de Arrow só. Eram vários nomes que a gente fez uma lista de possíveis nomes. E daí um deles era Overcome. Quando eu cheguei em casa e eu fui abrir o meu celular, o versículo do dia na Bíblia, e minha Bíblia estava em inglês na época, era João 16:33, que fala, vocês... No mundo tereis aflições, mas não temam porque eu venci o mundo. Em inglês é overcome. E eu falei, mano, Deus tá falando, é overcome e tal. E o Samuel, tipo, não sei se é Deus, mas vamos overcome. Nesse E a mesmo gente tinha drama de várias sempre. dessas, tipo, vamos escolher o louvor, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus? Daí a gente pegava o Spotify, o Samuel chamava de roleta... Roletinha santa lá. Roletinha santa. Roletinha do Espírito Santo. Meu Fazia Deus! santo. Ele rodava e parava. Essa é o processo. E a gente fazia muito essas coisas. Tudo era meio baseado nisso. A gente fazia, vamos esperar Deus fazer, né? E aí eu lembro que a gente começou a pensar e planejar e começamos a chamar algumas pessoas para fazer parte disso. Eu lembro que um primo meu participou na época, tinha um amigo nosso, que hoje ele já é cristão, convertido, que ele nem crente era. Tipo, ele era do nosso grupo, então ele acompanhou esse processo todo. Tipo, nossa, o que Legal. vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? Como é que é essa história e tal? E aí eu lembro que ele entrou no movimento fazendo parte, servindo junto com a gente, sem nem ser crente. Então ele participava dos movimentos, ele ia servir, ele ficava meio que na porta, servindo comida e nem crente era. Eu não entendia nada ainda. Mas por estar no grupo de amigos, ele queria participar. E hoje Deus faz, né? E Deus faz. faz. E hoje esse mesmo amigo, ele tem visto muitos frutos na faculdade dele. Ele começou um movimento dentro da faculdade em São Paulo, se mudou pra lá sem a gente, ele foi sem amigo pra lá.
começou um movimento, começou a acompanhar Que amigos. legal. Muito legal. Então Deus continuou fazendo na vida Foi muito dele. de Deus. Muito massa. E aí eu lembro que a gente viveu esse outro drama que foi como que a gente vai chamar as pessoas. Porque o Arthur tinha esse coração missionário, evangelístico, e eu tinha esse coração mais pastoral, e eu falava, mano, vamos chegar em um por um, vamos começar a trocar ideia com uma galera, esse grupo vai crescer naturalmente. O Arthur já queria, tipo, mano, vamos divulgar. A gente fazia arte pra entrar na sala e colocar no telão. Tipo, escaneia esse QR Code, movimento overcome, tal dia, tal hora. Eu falava, mano, eu não quero fazer isso. Tipo, eu não acho que vai dar certo, eu não gosto, eu me sinto desconfortável, eu não quero fazer isso. E aí eu lembro que eu tive uma conversa com a minha avó. Você lembra dessa conversa? Lembro. Eu tive uma conversa com a minha avó, e a minha avó também é velhinha do coque e tal, e começou a falar que Deus estava mandando fazer de tal forma, e que ia crescer naturalmente, que a gente não precisava se preocupar em fazer divulgação, em querer que as pessoas ouçam falar, mas que elas veriam os frutos, e isso ia acontecer de forma muito natural. E foi assim mesmo. A gente não divulgou. Pô, teve um momento que foi a virada de chave completa. O Arthur não participou dessa, porque como ele não sai de casa, ele também perdeu algumas experiências, né? Mas a gente tinha um grupo de amigos ali na escola, que eram algumas meninas, o Mexerica, a galera que andava junto com a gente. E teve um dia que a gente foi sair, igual a gente fazia rotineiramente, final de semana. A gente marcou de ir numa piscina lá que a gente tinha do meu avô, a gente se reunia lá, ficava trocando ideia, comia alguma coisa. E aí nesse dia, a gente... conversando normal, foi até tarde, era tipo 1h da manhã. Eu lembro que eu comecei a sentir a presença de Deus. De um jeito diferente. Eu comecei a ter uma tontura, eu comecei sabe quando dá aquele nó na garganta e você fala, mano, o que tá acontecendo, né? Tipo, não tô ouvindo música, não tô num momento de louvor. E eu lembro que eu falei pra galera, pessoal, vou dar uma saída aqui, fui lá tomar um ar e tal. E eu lembro que eu sentei no chão do banheiro depois e eu fiquei, assim, eu tava todo formigando, assim, era um negócio muito diferente. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Então, naquele momento, eu comecei a entender que Deus estava querendo se mover naquele grupo. E a hora que eu voltei, depois de uns 15 minutos, uma das meninas, que era cristã, ela estava falando sobre Jesus para as outras meninas, e o meu outro primo estava orando por um outro menino. Então, tipo, a hora que Deus me tirou, começou a mover ali. A hora que eu voltei, Deus começou a me entregar várias palavras. E aí eu comecei a ir um por um, falar o que Deus queria falar para eles, entregar a palavra de conhecimento e ministrar no coração de cada um e falar de Jesus. E assim, a gente geralmente começava, sei lá, 7 horas da noite, acabava 1h da manhã, 2 da manhã, a gente ficou até às 5 esse dia. Até às 5 e a galera chorando. Mano, a gente tem um amigo nosso que eu nunca tinha visto ele chorando até esse dia. Era o cara mais fechado do mundo. A hora que hoje começou... é o mais chorão do mundo. É o mais chorão. E eu lembro que Deus começou a falar com ele, ele saiu, começou a chorar, despencar de chorar, e foi um mover gigantesco. E aí, nesse dia pra frente, essas meninas começaram a ficar mais engajadas com o movimento. Então, a gente colou nelas, aproveitou essa oportunidade, falou, olha, a gente vê uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, e a gente quer muito dar continuidade nisso, e a gente tem esse movimento que a gente quer fazer isso. Se vocês puderem participar, quiserem estar junto com a gente. E a partir desse pequeno grupo, foi tipo umas 13 pessoas? 17 no primeiro. 17, né? Acho que foi 13, e o segundo foi 17. Enfim, não importa. Mas teve esse número de pessoas, foi tipo um grupo pequeno. E aí foi essas meninas, e aí as meninas chamaram mais algumas outras amigas, e começou nesse pequeno grupo. E aí continuou crescendo. E aí o segundo foi 23, acho que o terceiro começou a ir pra 30 e poucos, 50 e poucos. E a gente tava só esperando o dia que ia, tipo, equilibrar. Beleza, tá crescendo e tal, agora vai dar uma estabilizada, e não chegava. E não chegava nunca, a gente começou a mudar de lugar, porque antes foi no apartamento do nosso primo, aí já não cabia mais, fomos pra casa de uma menina, daí a pouco na casa da menina a gente teve que ir pra um auditório, do auditório a gente foi pra uma sala de reunião, e aí ficou nessa sala de reunião, e eu lembro que no último não tinha nem cadeira pra todo mundo. O pessoal ficou sentado, assim, do lado de fora. Era um negócio meio doido, assim. O povo ficava do lado de fora, tá ligado? Não tinha nem onde sentar. E aí começava o mover de Deus e a gente viveu muitas coisas poderosas nessa época. A gente teve, eu acho que foi o 4º encontro, que a gente, geralmente, eu e o Arthur... E olha como Deus faz, né? A gente não tinha capacitação nenhuma. A gente era muito ruim. Era muito Zé Mané. Era muito ruim. Era assim que a gente fazia. Você quer saber como se preparar? É assim que a gente fazia. A gente primeiro tinha a roletinha santa, do Espírito Santo. Então a gente rodava pra ver quais seriam as músicas que a gente ia tocar. Porque a gente não tinha ninguém que tocasse violão pra gente. A gente não sabe cantar. A gente tocava na JBL. Era JBL e o louvor. Era o nosso louvor. Todo mundo louvor. fecha o olho e nós vai louvar. E daí a gente assistia, tipo, umas 3 pregações no YouTube. A gente fazia um compilado delas. E aí eu montava as notas, tipo, Samuel, isso que a gente vai falar. E daí ele falava, tá bom, qual que é a minha parte? Aí eu dividia qual que era a parte dele, ele dividia a parte dele em pontos, e era isso. E a gente repassava antes de começar, e era isso. Era uma gororoba de outras pregações, a gente juntava tudo e fazia do nosso jeito. E aí teve esse 4º encontro que a gente foi preparar a pregação e a gente não conseguiu. Não lembro se a gente estava se sentindo
A gente tava mal. Mal, né? Tava mal. Não sei explicar Tava direito. mal. Não sei explicar direito, mas a gente não conseguiu fluir. Não conseguiu desenvolver, não tava certo. E a gente... Faltava, tipo, 20 minutos para as pessoas chegarem e a gente não tinha nada. Não tinha nada. Mas é um consolo pra quem tá ouvindo, que às vezes tem um movimento e às vezes dá uns bugs desses Exato. também, né? Tem coisa que às vezes sempre. sai do controle. Na maioria das vezes, inclusive. Era assim. E aí chegou nesses 20 minutos antes e a gente tava lá umas 2 horas, 3 horas, pensando o que a gente ia falar. A gente tava alguns dias já, tipo, enviando insight um pro outro e tal. E aí eu lembro que no meio do louvor desse mesmo dia, a gente ainda não tinha nada, praticamente. Eu virei pro Arthur e falei, mano, eu acho que Deus quer fazer um momento de louvor. E a presença de Deus estava muito forte nesse dia, estava diferente dos outros dias. E aí o Arthur falou, não, então vamos colocar mais uma. Vamos ver como é que vai ser, deixa mais uma. E aí eu ia lá, adicionei mais uma. Só roletinha. Na roletinha, Só próxima. roletinha. Aí próxima música. E aí a próxima música. E aí a gente começou a ver o pessoal se movimentando de uma forma diferente. Cara, foi absurdo. A presença de Deus desceu, assim, a gente viu o pessoal chorando, o pessoal se quebrantando. Teve algumas meninas que começaram a dançar. Foi um mover que a gente não estava acostumado a ver. E a gente continuou, deixou rolar. Foi, acho que um dos overs mais longos. Rolou umas 2 horas e pouco. E foi só de louvor. E pra mim, foi o mais marcante, assim. Até hoje eu lembro que Deus se moveu de uma forma muito diferente. E aí a gente viveu esses 8 encontros. E aí o nosso maior drama foi... Acabou o nosso período na escola. Mas calma. Calma. Quer voltar um pouquinho? Ele tá que tá. Ele quer ir. Ele engatou a primeira e tá indo. Não, mano, então. Uma coisa legal que É o host, quando você... Nunca deixa de ser host. Não. Uma vez host, sempre host. É uma o titular, coisa legal. titular. E o Arthur pode confirmar isso. E eu vou comentar sobre isso também. É que hoje a gente ouve outros adolescentes que têm feito movimentos em escola contando sobre como Deus reuniu o grupo que tem liderado os movimentos, e é sempre muito esse movimento de Deus, né? Eu queria, aí um dia apareceu tal pessoa... outra pessoa queria também. Exatamente, isso é muito legal. Que é meio que a história se repete, não se repetindo, porque cada história tem uma especificidade, uma coisa específica. Mas essa coisa de que nunca é sozinho, né? Deus sempre reúne os seus filhos, as pessoas que estão com o coração disposto pra dar continuidade. E a outra coisa que eu queria comentar é que Deus joga xadrez, meu irmão. Porque vocês super inexperientes começaram e tal. E hoje o Arthur lidera o Collab, que é esse movimento que apoia adolescentes com os movimentos nas escolas. E, quando que naquela época você ia imaginar que Deus ia trazer isso pra você, assim, de apoiar e dar direcionamentos, enfim, ajudar adolescentes que estavam... Isso é muito legal, assim. É uma loucura. E falando nisso de Deus levantando as pessoas e tal, e essa história que a gente viveu junto, tem essa história muito legal que aconteceu no colégio aqui de Maringá, que um menino queria começar esse movimento e esse grupo dentro da escola, mas ele não tinha muitas pessoas. Ele até começou, era uma roda, então eles se reuniam semanalmente, eles compartilhavam pedidos de gratidão, motivos de gratidão e de oração. E no outro ano ele sentiu que Deus queria expandir. E ele começou a orar, Deus, eu preciso de mais gente, eu não consigo fazer sozinho. E aí Deus falou com 2 adolescentes de 2 colégios diferentes, que era pra eles mudarem pra lá, só pra ajudar com o movimento na escola. Nossa! Então Deus tem feito isso em uma proporção ainda maior. Que legal. E isso porque o nosso nem era dentro da escola. Era com as pessoas da escola e de outras escolas, mas era fora da escola. O que tem acontecido hoje é dentro da escola. Então é uma coisa, tipo assim, além do que a gente viveu naquela época. Foi. Mas assim, olhando pro passado recente, quando Deus trouxe essa ideia do collab, assim, pelo menos pra mim, assim, não teve dúvidas de que o Arthur era essa pessoa, porque Deus já tinha começado a trabalhar em relação à experiência mesmo, de ter feito um movimento na escola e tal, lá atrás, e hoje você tem acompanhado a galera, assim, e a gente vê que é diferente, assim. É diferente de mim, que nunca fiz, e da galera poder receber de alguém que já fez, que, que já esteve envolvido, que já viveu os mesmos desafios, assim, então isso é muito legal. Foi. Então fica a dica aí, você adolescente, chegou a sua vez, ó, é você agora. É agora, não é amanhã. É verdade, é verdade. Cara, não é quando você ficar mais velho, é E, ó, agora. Já esses dois começa aqui- o seu movimento aí. Esses 2 aqui penaram. Você não precisa penar, porque tem plataforma do Collab verdade, pra você é verdade. fazer Já aí passamos umas perrengues aulas. com vocês. E também, assim, eu tenho acompanhado alguns adolescentes, e um dos adolescentes, uma história muito legal que aconteceu também nesse movimento de escola, é que um desses adolescentes começou a ministrar o louvor nesses movimentos na escola, né? Então pegava o violãozinho e tocava, começou a cantar ali, nem cantava na igreja, nada, nem tinha essa experiência. E hoje, assim, depois de 6, 7 meses liderando o louvor no movimento na escola,
hoje ele é um dos ministros ali da rede de adolescentes da nossa igreja. Então, assim, é muito legal ver esse crescimento. Né? Às vezes a gente fica esperando esse momento de que quando a gente vai estar pronto, né? Não, quando eu vou estar pronto, quando eu estiver pronto, mas na verdade a gente vai sendo forjado, vai sendo construído, vai sendo capacitado à medida que a gente faz, né? Acho que esse é o ponto. E aí a gente também vai descobrindo coisas a respeito do nosso chamado, enfim, das nossas habilidades, dos nossos dons, muito legal. Mas o Samuel tá aguado pra falar do próximo passo, que eu já sei. E aí, Samuel? Chegou ali, então vamos lá. O próximo passo é que tudo isso aconteceu no 3º ano do 2º grau, meu amigo. Nos últimos meses de colégio. Escola, e aí? o que faremos, pois, esta dupla. E eles embarcaram em uma aventura. Não, mas agora o que aconteceu foi, depois que a gente viveu esse último encontro, eu lembro que a gente tinha tido 180 e poucas pessoas. 170. Então recaiu uma responsabilidade muito grande sobre a gente. E a gente não tinha como administrar isso. A gente não tinha uma autoridade ministerial, a gente não tinha alguma influência dentro da nossa igreja que a gente pudesse falar, olha, vem para esse movimento, a gente vai continuar caminhando com vocês. Então meio que era quase que redirecionar todo mundo a viver algo que cada um queira entrar e participar. Mas a gente não queria ter também a gente não queria entrar nesse lugar de, tipo assim, acho que a gente tomou um pouco as dores de falar, tipo assim, olha, a gente conseguiu trazer essas pessoas pra cá. E talvez a gente pensava que o alimento delas é aqui, era o over. O over ia fazer com que elas se convertessem. O overcome era o lugar que elas tinham interesse em ir, talvez pra igreja elas não iam querer. Então a gente ficou algumas semanas pensando em como que a gente ia manter o overcome acontecendo. Quem seriam os sucessores do movimento, quem que ia continuar caminhando com a gente. E chegou até um tempo da gente começar a caminhar com algumas pessoas e pensar, tipo, olha, você precisa fazer o over acontecer e a gente tem que manter dessa forma e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente até cogitava continuar com o over mesmo sem o colégio, né, e tal. Mas a verdade é que Deus chamou nós dois para o campo missionário nessa época. Então a gente falou, a gente vai sair, a gente vai embora. E o Senhor começou algo e Ele vai terminar. Essa necessidade também de se preparar mais, né? Exato. Porque fazendo, você descobre que você precisa aprender mais, que você precisa... Até foi uma outra questão que a gente levantou depois de algum tempo. A gente falou, cara, olha que legal ver como Deus fez algo usando a nossa vida e tirou a gente, parece que para um lugar, pro deserto. Para preparação, para você voltar a estaca zero, olhar para tudo que você fez, reconhecer que foi Deus quem fez e a partir disso você se desenvolver e tal. Mas, fala você também viveu bastante esse processo da gente saindo da escola. Eu lembro que, na verdade, o meu 3º ano foi... Eu falei que eu não saía muito no ensino médio, né? E é porque eu tinha muita convicção do que ia fazer. Então eu tinha 100% de certeza, e isso eu decidi durante a pandemia, que eu ia fazer faculdade nos Estados Unidos. Me preparei, passei o ano inteiro me preparando, então até 2022 eu também não falava inglês, eu jogava basquete, mas também não era nada demais. Naquele ano eu me empenhei em tudo, porque eu tinha convicção que eu ia ganhar uma bolsa para jogar basquete em uma faculdade nos Estados Unidos, e eu ia estudar fora, e essa ia ser a minha vida. Achava que era de Deus e tudo. Chegou no final do ano e eu ainda estava com muita certeza, e eu lembro que era o último prazo do dia de aplicação para a faculdade. Então você tem um prazo para enviar os documentos, as provas. Eu já tinha passado nas provas, mas precisava enviar ainda. E aí, nesse último dia, o Samuel chegou em mim e ele falou, mano, Deus falou pra mim, uma menina me entregou essa palavra e tal, que é pra eu ir pra essa escola missionária, na Dunamis Farm, e eu tô indo, mas eu não vou se você não for comigo. E eu falei... Desse jeito. O cara que anda em par, o cara que anda em par. Ele falou desse jeito. E eu falei, mano, desculpa, mas eu não vou, eu tenho certeza que eu vou estudar fora, e é isso. E eu cheguei em casa nesse dia, e sabe quando você vai contar pros seus pais porque aconteceu no seu dia, só por contar? Eu falei, Samuel falou que tem essa escola missionária, ele não vai se não for junto, mas eu não vou. E eles falaram, mas você já orou sobre isso? Eu falei, não, mas eu sei que não é, Deus já tinha me falado e tal, eu já tinha convicção. E eles falaram, não, você tem que orar. E eu fui pro meu quarto, fechei minha porta, eu orei. Na hora que fechei minha porta, eu tinha certeza, não é pra eu estudar fora, é pra eu ir com Samuel pra Dunamis Farm. Então, foi nessa época, mais ou menos, que eu tive a convicção, eu não vou estar aqui ano que vem, então a gente precisa dar pra alguém esse movimento. Quando chegou em janeiro, mais ou menos, acho que foi quando a gente estava tentando tomar essa decisão, Deus foi muito claro com a gente. Então era um pouco desses dois sentimentos, né? Deus foi claro pra gente que é pra gente acabar, mas tem muitas pessoas aqui que elas precisam de ajuda. A gente quer ajudar elas. Então Deus deu o coração dele por aquelas pessoas pra gente. Eu lembro que meus primos participavam, amigos participavam, então o sentimento que eu tinha era, se a gente acabar com esse movimento, acabou pra eles. Acabou a vida espiritual deles, eles não vão conseguir se aproximar de Deus de nenhum outro jeito, eles vão ficar perdidos, não tem ninguém que acompanhe eles. Então a gente tava um pouco nessa luta. Mas foi um tempo que Deus confortou o nosso coração e disse que Ele ia cuidar das pessoas, Ele tinha começado, Ele ia continuar.
a gente pode ter regado e plantado na vida de pessoas, mas era Deus que ia gerar todo o crescimento na vida delas. E eu lembro que uma das palavras que Deus deu pra gente, ele confirmou no nosso coração, é que a partir dali a gente ia ver frutos. E foi o que a gente viu. A gente terminou o movimento, mas muitas pessoas que participaram do movimento começaram o movimento nas próprias escolas. Que legal. Então, o movimento que aconteceu no Colégio Objetivo de umas meninas também à parte, fora da escola e dentro da escola, de pessoas que participavam dos nossos encontros. Então, a gente começou a ver aquilo crescendo. Por um tempo, acho que a gente ficou um pouco sem notícias sobre como estava se desenvolvendo, mas daí no próximo ano, em 2024, foi quando a gente começou com o Collab. E a gente viu os adolescentes Legal. se movimentando dentro das escolas e a gente tinha a oportunidade de fazer parte de tudo isso. Então, hoje é essa convicção. Deus estava fazendo e Deus continuou fazendo e Deus vai continuar fazendo. E eu acho que até dentro de um movimento assim, essa convicção traz leveza, né? De que você não é responsável pelas pessoas ou pela vida espiritual das pessoas. Você é um mero instrumento de Deus ali. E, enfim, você precisa realmente ter essa responsabilidade de ser um bom cristão e de ser sensível ao Espírito Santo, etc. Mas quem cuida, quem faz a obra é o Espírito Santo, é o Senhor. Eu acho que isso também traz essa leveza. Mas conta pra gente, a gente quer saber desse tempo de escola, que a gente sabe que tem um período que é teórico e um período que é prático. Conta aí pra gente, como foi essa experiência, conta uns perrengues pra nós. Eu acho que, assim, saber. pra ficar um pouco mais divertido, vamos já colocar, assim, um top 5 de histórias aí. Eu tenho uma boa. 5 homens tá animado. De 5 homens histórias tá animado. aí, muito, né? 5. Vai. Eu lembro de 5 histórias. E aconteceu aí 4, durante... vai, 2 pra cada, 2 pra cada. Então, beleza. Uma coisa então. que a gente viveu que foi, cara, eu Peraí, não dá pra período acreditar. teórico. Conta primeiro do teórico. Como assim teórico? Parte teórica da escola. É, que vocês estavam juntos. Tem alguma coisa que vocês estavam juntos? É que eu não consigo lembrar da escola dividida em partes, eu lembro como um todo. Ai, Deixa eu desculpa. falar Vai, essa, vai, deixa eu vai, falar vai, essa vai, daqui, vai. daqui a gente vai saindo, ó. Isso. Na época do ensino médio, o nosso maior desafio, e sobrou pro Overcome também, porque eu e o Arthur, a gente não tinha uma boa imagem no colégio. A gente não tinha nada. A gente era os caras, era o terror, A mano. gente era mal. Era zoado, a gente era zoado. A ponto de, tipo assim, o Arthur, a gente olha pro Arthur hoje, vê esse cara cristão, cara bonito, cara de Deus. Mas o Número 1 Arthur, da no ensino faculdade. médio, ele teve que fazer uma palestra pra turma inteira dele sobre bullying. Ele fiz bullying com ele ele. foi escolhido, tipo assim, parou a aula, eles foram todos para um auditório, e a diretora chegou no Arthur e falou: olha, você vai ter que dar uma palestra sobre bullying. Pra, tipo, correção, né? Porque ele ficava zoando um menino na Eu tive sala que e ler tal. o livro do seu avô, fazer um resumo dele. Mano, era tipo assim, a gente era Eu não as posso ovelhas julgar, negras porque do eu também colégio. já tive minhas histórias, mas Deus é misericordioso mesmo. A gente virava as mochilas, a galera ia pro intervalo, e daí a gente pegava a mochila gente de todo ficava, mundo, a a gente gente tirava o não saía. material, a gente tirava ao contrário, a gente Botava fechava. do avesso, e aí ficava aquele A gente colava os monte de materiais das mochila. pessoas na parede, com fita, com cola. Não, com tudo. era zoado, mano. Era zoado. E aí depois a gente chamava elas pro overcamp. Chegava, tipo assim, daí começava. Aí meio que depois dessa mudança foi tipo assim, ninguém tava entendendo nada, tá ligado? Não tinha credibilidade nenhuma. Não Tipo, era o tinha, Samuel e o Arthur fazendo o negócio de Deus. Mas a gente viveu muita coisa no ensino médio. É que dura faz tempo já. Eu já não sei se eu lembro de tantas histórias assim. Mas a gente viveu uns bons perrengues aí. Mas na parte da escola missionária. Não, né? do Dunamis Farm. Dunamis, Entendi. Dunamis Farm. Fora da... Vamos Vai, fazer o top aí, eleve top. Histórias momentos, aí. Stops. Isso. Momentos. Nossos momentos juntos. Não precisa ser só coisa espiritual, pode ser coisa engraçada, história engraçada, sei lá. Isso, vamos lá. Ó, eu sei de uma coisa, que o Samuel era o maior pedidor de pizza que já passou por aquele O lugar. maior pedidor de pizza. Tem uma pizzaria, diz a lenda, que tem uma pizzaria em Pariqueraçu, onde está localizada a Dunamis Farm, que só não fechou porque o Samuel Matos estava por lá. Ou era feio, mano. Eles pegaram um dia porque eles registravam no celular do pessoal da portaria, né? Samuel Matos. Um depois do outro, todos os dias. Eu Samuel fiquei Matos, um Samuel dia Matos. inteiro, um mês inteiro pedindo pizza todos os dias. Meu pai. Todos os dias. E detalhe, se a gente tava em 3, eram 2 pizzas. Uma pros outros 2 e uma pro Samuel. Uma inteira. Ó, ele come pra caramba. Esses dias a gente foi comer esfirra, todo mundo tava pedindo ali de 5 a 8. O Samuel mandou umas 17. Falei, vai, onde vai? Mas naquela época tava diferente. Tava, não. Eu cheguei a comer uma pizza. Eu comi 17 pedaços num dia. e a pizza não era pizza fininha, Não, era rodízio, pizza normal. rodízio. Eu não posso Rodízio julgar. de pizza, Não, mano. eu Mas não era posso pizza julgar. massa grossa. Era problemático, assim, era um negócio até meio louco. E aí. É que junta um pouco, né? Emocional com
É a verdade. intensidade Tudo, que tá tudo, vivendo. tudo. E acabava, tipo assim, a janta era 6 horas da noite. É, e aí a isso programação era acabava às cruel, 11. cruel. Você ia dormir brocado de fome. Mas é o padrão, porque eu já fui pra uma escola missionária e também era assim. É, Meu, mano, 11 você vai horas da dormir noite, você tá querendo comer a roncando. beirada da mesa. É isso mesmo. Por isso que eu durmo cedo até hoje. Mas eu E tá em lembro. forma. Eu lembro que, tipo Vamos assim, lá, mais até um. nessa questão da pizza, a nossa escola fazia fundraising. Porque todo mundo tá no campo missionário, a gente não trabalhava, né? E a gente precisava levantar dinheiro de alguma forma. Então a gente separa. Não sei se eu vou falar isso, né? Agora vai ter que falar assim. Agora começou, agora Ah, vai. aqui abriu não o pão. tinha, a gente tem uma Não, é. fala que é abrir o pão, passa a manteiga. manteiga, irmão. Que pão, hein, velho? Que pão que você abriu, hein? Bem, acho que o Arthur quer ignorar. Vai dar sim, O Arthur vai, quer vai. ignorar. Não, é porque assim, chegava em uma época que tava próximo das viagens missionárias. E Todo tinha mundo gente. duro. Todo mundo duro. Todo mundo e a duro, gente, o pessoal sendo ameaçado de, tipo, ir embora da escola, É, porque você não não ia conseguia conseguir ir pra levantar. viagem. E assim, ó, em minha defesa, eu sempre ajudei o pessoal. Eu ajudava, né? Eu tenho uma boa condição financeira, então eu incentivava, ajudava o pessoal, caminhava com alguma galera lá. Só que eu não abria a mão na minha pizza. E aí chegou uma época da... Você não abria a mão da pizza. Não abria a mão. Irmão, não conseguia. Eu tava viciado na pizza do Pariquera. Então chegou uma A gente época vai que ter eles, que ir pra lá que eles comer essa começaram pizza, a ver né? que o pessoal tava pedindo muita pizza. E falaram, pessoal, olha, agora a gente quer dar uma instrução pra vocês de que não pode mais pedir pizza. Porque tem gente que ainda não conseguiu levantar o valor financeiro pras viagens. E se você vai investir o seu dinheiro em alguma coisa, que seja nessas Não, pessoas. O cara que fez isso tava só ensinando você levantar e falar assim: eu pago pra todo mundo os práticos. práticos, todo mas mundo não viajar. tira a minha pizza. E aí eu lembro que nesse dia a gente falou, não, melhor parar um pouco com a pizza, né? Mas a programação continuou... parar um pouco. A programação continuou acabando tarde. Eu lembro que eu e o Arthur, a gente começou meio que se olhar, tipo, e aí... Pizza, né? Pizza ou não sei. E aí não podia... E era uma coisa, tipo, a gente tinha momentos de interseção entre esses momentos de levantamento de recurso, e aí entrava todo mundo nesse auditório, e a gente ficava andando de um lado pro outro, orando, intercedendo, gritando, e às vezes passava um menino do lado do outro, porque não era só a gente, tinha mais gente que pedia pizza. O menino do lado do outro, tipo, todo mundo orando, fervoroso. E aí, que sabor você quer? E era tipo, era rapidinho, porque você não podia parar, tava todo mundo andando. Então você falava, Eu vou pedir agora, aí que na daí a gente volta chega era, depois. "Qual sabor?" Tipo assim, era... O que horas? Era tipo, sempre se comunicando, assim, pra não ficar chato também, né? Não parar pra conversar e tal. E aí a gente ia planejando. E aí nesse dia eu lembro que a gente teve que pedir... Teve, né? Não teve que pedir, né? Escolhemos pedir pizza. Pedimos pizza escondida. Tivemos que comer na portaria. Apagamos a luz. Foi um negócio... Parecia crime, assim. A gente pediu a pizza e chegou lá na portaria. A gente não podia comer onde ficava todo mundo, no Plaza. Então a gente foi até a portaria e a gente falou, moço, a gente pode comer aqui porque a gente não pode voltar pra lá. A gente dá um pedaço, né? Pro porteiro. Tráfico de pizza. E daí ele, não, pode ficar aqui sim. E aí toda vez que alguém que servia lá, um obreiro da base, um staff, ele ia sair da base missionária, o porteiro falava, tão vindo. Ele apagava a luz e falava, abaixa. Daí a gente abaixava a primeira pizza. Não, porque se visse a pizza ia ficar chato, mano. Chato, não Chato. podia pedir É, pizza. muito bom. Outra aí. Ó, a gente viu algumas histórias legais. Teve, que eu lembro agora, teve a do pneu do A carro. do pneu, eu ia falar dela agora. A do pneu, né? É porque eu ia falar do carro, na verdade. Porque a gente teve vários momentos de crise, assim, dentro do carro juntos. Ó, eu vou soltar o tema e depois a gente vai aprofundar neles, Tá. então. O carro, a da alergia. Alergia É uma boa. Aham. A da alergia é uma boa. Eu já ouvi. Acho que eu essa. pensei só nessas duas, na verdade. Então vamos Não, lá. deu bom. É, né? Deu bom. Vamos Vai. falar A do carro, a do A carro. do Arthur parece que tem mais do carro. Você falou que tem mais momentos. Fala você do carro um pouquinho. Ah, Começa é que acho que o carro era o nosso refúgio. É verdade. Porque uma base missionária não é um lugar que você consegue muita privacidade. Então o quarto que a gente tinha era um quarto com 20 e poucos meninos, um só, com um monte de beliche lá dentro. Então você não tem muito espaço pra, tipo, eu quero só ficar de boa ou ter uma conversa mais séria. Tem gente junto em todo momento. O tempo todo. E aí o Samuel tava com o carro lá, então o carro era o nosso lugar, tipo, não, agora a gente precisa ter um Privado. tempo só nosso. Privado. A gente tem que falar coisa que não dá pros outros ouvirem, desabafar e desestressar. E a gente tinha alguns momentos, assim, tipo, de começar a chorar e Deus falar com a gente, e um com o outro, e ministrar na vida um do verdade. outro dentro do carro. Muito, isso aconteceu muito durante o ano. Tipo, em vários momentos, assim, a gente tinha um momento em comunidade que a gente via o mover de Deus falava com a gente, mas nesse tempo de secreto, onde a gente se isolava, e individualmente eu também vivi esses momentos, mas com o Arthur também, era esse o nosso cantinho, era lá que a gente ia pra abrir o nosso coração, pra ter um lugar de vulnerabilidade. E o Arthur falou sobre chorar e tal. Pra vocês, qual é... A gente já vai voltar no outro ponto, mas... E eu acho que tem que voltar no carro ainda. Qual foi o grande desafio, assim, de estar no... Porque foi a primeira vez que vocês saíram de casa, né? Tipo, pra morar em outro lugar. Da casa da família, que eu quero dizer. O Samuel já morou em outros lugares, enfim. Mas sempre junto com a família. Qual foi a coisa mais difícil, assim?
você tocou nessa coisa da falta de privacidade. Acho que essa, pra mim, é um ponto que pega um pouco quando eu saí. Acho que pra mim, parte de rotina. Porque eu já vinha, da época da pandemia, com uma rotina muito minha. Então, é o meu tempo, certinho. é sagrado. Tipo assim, ninguém mexe na minha rotina. E aí, eu cheguei lá e eles tinham a rotina deles. E eu tinha que me adaptar. Então, naquela época, eu lembro que antes de ir pra farm, eu acordava umas 5 horas nesse horário. Na época da farm, tinha que acordar às 4. Porque senão eu não ia ter meu tempo de privacidade. Então, acho que essa era uma parte puxada pra mim. Que eu consegui me adaptar com o tempo. Mas saber que eu ia ter que me encaixar na rotina dos outros era uma coisa difícil pra mim. E agora ele voltou pra essa rotina, tá, gente? De acordar Voltou. às Agora é 4h30, 5, sei lá. E você, Samuel? Mano, mas ó, pra vocês verem como a gente realmente é o extremo oposto. O desafio dele era porque ele era um cara excessivamente disciplinado e precisava desse tempo dele, de disciplinas e tal. E pra mim foi o oposto. Disciplina zero, aí tinha disciplina eu lá. era o cara mais relaxado da farm. Tipo assim, eu aceito esse posto. Então, pra mim, foi um momento em que eu tive que despertar. Tipo assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Cumprir horário. Então, mano, era questão de, tipo assim, eu fui o cara que mais levou advertência no alojamento inteiro. E, tipo, era o cara que mais deixava as coisas bagunçadas, era o cara que ia dormir mais tarde, que falava alto até a noite. Acontecia com frequência de entrar algum líder da escola no quarto, passar pela cama de Samuel e falar, alguém dorme aqui? Tinha uma mala aberta em cima da cama, tipo, era uma bagunça, mano. Lençol, um monte de coisa jogada em Era uma cima, bagunça. roupa, pilha de roupa. Então, tipo, foi ali que eu tive uma crise de falar, tipo assim, cara, não dá pra ser assim, tá ligado? Eu tive um choque de realidade muito grande. Com você mesmo. Comigo mesmo, de falar, mano, eu preciso parar de ser Zé Mané. Até porque na casa da mãe a gente bagunça e tal, e às Isso, vezes alguém e aparece arruma. lá e dá um jeito, né? E outra? Você volta e tá... E outra, é a mãe. Você pode dar uma rixa ali, pode dar um desafio com a mãe e tal, mas é a mãe. Você sabe que não vai ter problema demais, Lá né? Não tem problema nenhum. advertência. Mano, lá era tipo assim, Advertência. se você continuar com isso, você vai embora. Era nesse nível. Se você não continuar com essa bagunça aqui, É o você não mora espírito da sozinho mais. bagunça. É. E aí eu lembro que era tanta bagunça que... Meu, eu ia ser a inimiga número 1 do Samuel se eu morasse no mesmo quarto que o Samuel. Porque eu odeio bagunça. Eu ia... Não, Nossa. a galera ficava louca comigo, o Arthur sabe. Era tipo, a galera ficava de cara. Aí me chamavam pra conversar, tipo, individual. Falava, mano, você tem que parar com isso, não tá dando mais. O povo mudava de quarto. Os meus parceiros de cama saíam. Falavam, mano, não consigo ficar na mesma cama com você. Não dá, você é muito Chegou zoado. no ponto que eles estavam tão sem solução que falaram, a única solução deve ser colocar o Samuel como líder de organização do quarto. fizeram Ele é o isso. responsável por fazer a escala de limpeza do quarto. E pra ver se fizeram dá isso. certo. Fizeram E deu isso. certo? Deu certo. Assim, Melhorou. à medida do possível, né? Melhorou. Mas olha, eu vou falar a verdade. Depois de 3 meses na farm, foi quando eu falei assim, eu preciso parar com isso, não dá mais. E aí foi uma época que eu falei, eu vou vou ter uma mudança aqui de realidade. Eu comecei a acordar todos os dias, 2 horas mais cedo da programação, e eu treinava. E aí meu trabalho era de manhã, né? Tipo, eu começava às 6, então eu tinha que acordar tipo 4h30, para dar tempo de eu ler minha Bíblia e treinar. Então, tipo, foi ali que eu tive esses primeiros passos que eu falei, mano, eu preciso parar com isso aqui. Preciso começar a tomar jeito na minha vida e tal. Nossa. Ainda tenho aí as minhas bagunças, já é o jeito que eu me identifico. É meu jeitinho, irmão. Eu me acho na minha A bagunça. pessoa que Mas casar com melhorou você que bastante. lute. Eu me acho na minha bagunça. Mas Mas já não é mais aquele... Mano, era absurdo, era ridículo. Depois assim. você pode conversar com o Felipe, dar umas dicas pra ele dar umas dicas pra você, porque Boa. o casamento muda muita coisa. Tem que casar, Tô na velho. expectativa, né? Tô na É. expectativa. Tô na expectativa. Mas voltando pro carro, que história? Eu sei que tem uma história de pneu com o carro também. Pô. Pois é, em uma das vezes que a gente foi sair, né, a gente gostava de fazer várias saidinhas, porque ficar preso lá dentro não dava. Em uma dessas a gente ia sair e o pneu do carro tinha furado, tava murcho, não sei o que tinha acontecido. Tava muito Acho murcho que o ele tinha pneu. furado, acho que ele tinha furado, não lembro direito. Enfim, tava murcho, não ia ter como Tava sair. no chão. A gente foi sair o carro, a gente falou, mano, não dá pra sair. Tipo, o pneu tá murcho, tá no chão, não tem o que fazer. Vai ter que trocar. A nossa única alternativa foi orar pelo pneu. A gente teve essa conclusão. Tipo, mano, e se a gente... Tipo, lá a gente vivia muito esse mover de Deus. A gente falou, mano, e se a gente orar pelo pneu encher, tá ligado? Só que não foi num tom irônico, não foi tipo na brincadeira. A gente falou, vamos orar de verdade? E aí eu lembro que a gente tava eu, você e mais um, né? Acho que era o Hugo que tava Não junto com a sei gente. quem tava junto. Acho que era o Hugo, sim. E a gente falou, vamos orar. Então a gente desceu no pneu do carro e começamos a orar. Com o pneu encher, pra Deus levar a gente em segurança, não ter problema e tal. Mano, diante de Deus, a gente pegou o carro, botou o carro... Assim, muito sem noção também, né? Não façam isso. Não orem pelo pneu e vão pra estrada, tá ligado? Mas a gente botou o carro na estrada e a gente foi. E a hora que a gente chegou no posto pra encher o pneu tava cheio, mano. Cheio. Tipo assim, a gente Aqui chegou... tem até a foto da hora que tem. o Samuel ele entra no carro e tá com uma cara tipo, mano, tá cheio. Tipo, a gente foi botar pra encher, não tinha o que encher mais. O pneu tava cheio. Doideira. Então a gente falou, tipo assim, como Deus foi...
é legal, tipo, Deus é legal, tá ligado? A gente queria sair, a gente chorou pelo pneu, o pneu encheu. E foi essa, acho que essa foi uma experiência que a gente viveu junto que foi muito engraçada, assim. Foi um mover de Deus que foi muito leve, foi divertido. Falando em mover de Deus, já conta do frango aí. Eu conheço É a segunda história. Essa Essa é a legal. segunda história. É a terceira já. Essa é a última. A gente não, né? Eu tenho muitas alergias. Né? Eu falei no começo aqui que eu tenho várias alergias, e uma delas é a alergia de frango. E quando a gente chegou na farm... Era alérgico a frango. A gente chegou na farm, a hora que a gente foi ver a mesa, né? O buffet lá do almoço todos os dias, era todo dia frango. Tipo assim, era só frango. E peixe. Frango, A eu sou outra alérgico a alergia. peixe também. Então eu falei, mano, eu não vou comer aqui. Tipo, eu não ia conseguir comer. Era só ovo. Eu ia ter que comer arroz e cenoura. E que tinha uma vagem de vez em quando. Então eu falei, mano, não vai dar certo. Eu preciso ter uma solução pra isso. E eu até cheguei na cozinha e falei, olha, eu sou alérgico a frango, a peixe. A moça até não acreditou de primeira. De fazer, você tá zoando, né? Não sei o que não. Eu falei, é sério. E aí eu falei, eu posso pegar um ovo? Pode. Então eu comecei a ser o cara do ovo. Eu ia na janela e ficava pedindo ovo. Toda vez que eu ia comer era ovo. E aí, só que era 2 ovos. E eu bato 17 pizzas, irmão. Então, tipo assim, comer 2 ovos e arroz por um ano inteiro, eu falei, não ia dar certo. Nem tinha um feijão ainda pra Eu dar sou alérgico ao feijão também, então, não tem como. Isso? Então eu falei, mano, não vai dar certo isso. E aí a gente teve uma aula sobre cura. E aí nessa aula sobre cura, eu lembro que eu falei, Deus, o senhor sabe que a gente já conversou algumas vezes e tal, né? Mas agora eu tô aqui na farm e não vai dar. Eu preciso ser curado dessa alergia, porque todo dia que é frango, é peixe, eu preciso ser curado. E eu vou entregar isso pro Senhor. O Senhor me trouxe aqui, o Senhor vai cuidar de mim, eu tenho plena convicção disso. Então eu oro pela minha cura. E eu chamei uma galera, a galera orou por mim. E nesse dia tinha estrogonofe de frango. Nesse mesmo dia. A gente saiu e foi... Não foi aula sobre cura, foi a aula de adoração, Tabernáculo de Moisés. Lembra? Foi até o momento que a gente teve junto depois, que a gente... Foi muito legal. Acho que esse foi o primeiro encontro com Deus que a gente viveu juntos, de, tipo assim, os dois saíram inchados, assim, de chorar, um encontro muito forte. Mas a gente teve essa aula, enfim, e aí eu lembro que eu entreguei diante de Deus. Então, a hora que eu saí, a gente foi comer o almoço, eu falei, mano, eu vou dar um passo de fé. Eu vou... Mas não façam isso também, não é seguro. A gente teve um amigo nosso que uma vez deu esse passo de fé. Lembra disso? A gente teve um amigo... Vou cortar a história pra voltar depois. Teve um amigo nosso que ele pediu oração porque ele usava óculos. Ele tinha miopia, era um grau muito alto e tal. E ele falou, não, eu vou dar um passo de fé. Quebrou o óculos. Eu tô curado em nome de Jesus. O povo foi orar. Teve que comprar um óculos No outro dia tava ele de óculos de sol. Não foi curado, eu fui comprar outro óculos. Isso aí. Ai. Acontece os melhores. Acontece. Não, mas você mesmo, porque depois você foi experimentar Não, outra eu coisa. falo, o sushi foi mal da lavada, né? Mas nesse dia, eu fui comer estrogonofe de frango, eu comecei a bater o pratão, tem uma foto, mano. E eu fui na fé mesmo, enchi o prato, deixei uma montanha, assim. Gente, e a alergia do Samuel não é que assim, sei lá, dá uma coceirinha. Não, É coisa braba, tem que ir pro entendeu? hospital. Tem que ir Tipo pro hospital e tal. Então eu montei uma montanha de frango, eu tava junto com o Arthur, o Arthur me incentivando, tipo, mano, tem que comer, tem que ir na fé e tal, não sei o quê. Amigo pra isso. Ferro Vai, pro ferro. tamo junto. E aí eu lembro que eu comi o prato, fui, mano, mandei rápido, nem esperei pra ver se ia ter uma reaçãozinha ou outra, comi e tal, e não tive nada. E a partir desse dia, eu continuei comendo frango e até hoje eu não tenho mais alergia. Então, nesse dia, Deus é foi bom. quando eu fui curado da minha alergia a frango. Mas eu Deus é bom sei que demais. depois você tentou experimentar outra coisa. Então, e aí eu fui com muita sede ao pote, porque... Deus falou assim, opa, amigo, é só Vai com frango. calma. Porque eu lembro que eu falei, eu comi frango, eu não tive reação nenhuma, então eu falei, acho que eu tô curado das minhas alergias. Deus me curou e tal, fui tocado. E aí eu lembro que no outro dia teve peixe. E aí eu falei, eu vou comer peixe, irmão. Hoje eu vou comer peixe. Botei meu prato, enchi meu prato de peixe, uns 4 filé de peixe, de tilápia, assim, não sei o quê. E comecei a mandar peixe pra dentro, não sei o quê. Deu 2 garfadas, minha cara começou a inchar, pipocar, a garganta começou a trancar. Resumo da história toda. Eu tive que ir pro hospital, tomei 4 shots de adrenalina. Hospital de fiquei lá. Pariqueraçu. A médica principal, ela tinha 3 anos de medicina. Ela não é nem formada. Nossa. Pariqueraçu tem o menor DH de São Paulo. Então era tipo assim, mano, eu tava no fim do mundo. Foi Deus. Tomei 3 doses de adrenalina. Depois a mulher foi ver que a máquina tava calculando errado. Eu nem precisava tomar tanto assim. Tipo, foi uma bagunça, mano. Foi uma bagunça. Quase morreu. Quase morri. De adrenalina. Nesse dia eu tive a Meu lição Deus. da minha vida, mano. De saber os meus limites, né? E aí, desde então, a gente agora tem muito mais sanidade, né? Mas eu fui curado das minhas alergias e muitas delas, até hoje, eu tenho visto a mão de Deus de tá melhorando. Algumas delas vão passando com o tempo também. Mas essa do frango foi muito Muitas pontual. histórias. Uma coisa que eu sei é que vocês não fizeram o prático juntos. Vocês viajaram pra lugares diferentes. Pra onde vocês foram? Eu fui para os Estados Unidos. E eu fui pra Ásia Central. Alguns países por lá. A história é legal Foi também. aí que a Ásia ganhou seu coração? Foi aí que a Ásia ganhou meu coração.
Então lá eles fazem um processo assim, eles falam quais são os países que você tem a opção de ir para esses lugares e eles pedem para você orar. Isso também é legal. Eles pedem para você orar e entender de Deus quais países Deus está te chamando para em algum momento, se é agora ou não. E você marca numa seleção de top 3. Então esse aqui é o que eu acho que Deus está me chamando, tem esse aqui e esse aqui pode ser que seja. E todo mundo preencheu esse formulário, completando esses 3 países. E eu tinha muita convicção, porque as pessoas me falavam muito isso, que eu ia pro país de Gales. Então muita gente veio me falar, tipo, o pessoal que trabalhava na base também, que eles tinham certeza, não, você é a cara do país de Gales, é a Europa e tal, dá pra ver. E eu tinha muita convicção que era isso, eu vou pra Europa. Eu coloquei número 1, país de Gales. Número 2, eu coloquei Estados Unidos, porque eu não tenho visto, então automaticamente eu ia ser rejeitado e ia pro país de Gales. E número 3, eu coloquei me enviar pra qualquer lugar, porque eu tinha certeza do número 1. Acabou que me enviaram pra qualquer lugar. Fui pra Ásia Central. Eles pegaram um grupo de pessoas que não iam pro lugar que elas marcaram, inclusive o Samuel estava nesse grupo também, ele pode contar depois. E essas pessoas iam ser redistribuídas. Então algumas pessoas reclamaram, tipo, não é esse lugar que eu quero onde eu tinha marcado. E eles realocaram essas pessoas. Mas eu fiquei tipo, não, Deus me colocou aqui, eu vou aqui então. Mas foi muito engraçado, porque no dia que a gente descobriu, a gente foi perguntando, né? Eles viram a gente em time, era tipo um casal tesouro pra gente ver pra onde que a gente ia. E eu tava com o meu time ali e ninguém sabia pra onde que ia ainda. Era um momento de revelação. E eu fui perguntando, mano, pra quem que você marcou? A Central. Pra quem que você marcou? A Central. Pra quem que você marcou? País de Gales, só eu. E aí chegou lá, era a Central, eu fiquei murchei a cara. Falei, eu não quero ir pra lá. Você era o único contrariado. O único mesmo. E todos os outros era tipo, nossa, eu orava por esse país desde que eu era criança e agora Deus tá me levantando pra lá. Cara. Nossa, Deus já tinha me entregado uma palavra lá na minha igreja. E aí chegou na minha vez de compartilhar o porquê que eu tava ali. Eu falei, eu não sei porque eu tô aqui, eu não queria estar aqui, mas tô disposto a estar aqui com vocês. Eu ia pra Gales. Ia pra Gales, não vou mais, tô aqui com vocês. Que legal. Mas você... Pode falar. Não, pode falar. O meu foi um pouco parecido também. Eu lembro que antes da Farm, Deus tinha colocado a África no meu coração. E eu falei, Deus tá me chamando pra África, antes de ir pra lá. E quando eu cheguei na Farm, mano, pra você ter noção, eu nem sabia que tinha prático. Não conhecia como é que o formato da ETED. Eu fui quase sem saber de nada. Então eu cheguei lá e falei, nossa, tem uma viagem missionária, né? É certeza que eu vou pra África. Deus falou comigo antes de vir, é África, certeza. Na minha lista eu coloquei África em primeiro, segundo eu coloquei Ásia Central e terceiro eu coloquei Turquia. Então se eu tivesse na Ásia Central, eu ia falar, mano, é meu time, era isso que eu coloquei mesmo. Eu sabia que Deus estava me chamando pra África, pra Ásia, pra essa região. Então, nesse momento, foi quando eu tava convicto, a mesma coisa com o Arthur. Eu falei, mano, a galera vinha falar comigo também, mas ninguém me dava muita direção. Eu ficava bem perdido. Então, mas eu tinha essa convicção de Deus. E aí, no dia que a gente foi descobrir o time, a hora que eu vi que era Estados Unidos, eu não sabia onde enfiar a cara também. Mas, porque eu falei, mano, eu não quero fazer missão nos Estados Unidos. Tipo, eu quero ir pra África, eu quero ir pra Ásia, tá ligado? A minha visão é muito diferente do Arthur. O Arthur tava, tipo assim, cara, é o país de Gales, Europa, é isso. Eu ainda não tinha esse coração, ainda não tinha entendido que, tipo, os países nórdicos precisam também de Jesus, do evangelho. E existe essa necessidade nesses lugares. Então, quando eu vi Estados Unidos, eu falei, mano, não pode ser. Tipo, tá errado, tá ligado? Não é isso. E Alguém ouviu errado. Alguém ouviu errado. E eu já tinha morado... E não sou eu. Eu já tinha morado fora e não tinha sido uma experiência gostosa. Tipo, eu não tinha gostado, eu era muito criança, tinha enfrentado algumas dificuldades lá. Traumas com os Estados Unidos. E eu falei, mano, não vou. Eu fiquei relutando algumas semanas, tipo assim, eu não vou pra lá. Tipo, eu tava aqui no time, eu conhecia a galera e era um time só de menina, mano. Era eu, 8 meninas, com a líder 9 e o meu líder. Tinha mais um, só que daí tiraram esse um. Tinha mais um. E aí passou algumas semanas, tiraram ele e colocaram no Nordeste. Falei, mano, tira eu. Ele tá aqui mesmo, pode deixar, ele é Estados Unidos. E aí eu fiquei lá até o final, eu e um monte de menina. Mas no final, tipo assim, a gente vê que Deus sabe de tudo, né? É engraçado até... Redimiu sua experiência com os Estados Unidos. Total. E é engraçado porque a gente conta, até a parte do over, quando a gente conta a história agora, a gente conta entendendo todo o contexto, né? Vendo o big picture, vendo tudo que Deus fez e tal. Mas quando a gente conta e viveu essas histórias, tanto do over do início ao fim, sempre foi um desafio. A gente tava sempre nessa dependência de Deus, vivendo esse drama todo e tal. Mas agora contando, a gente, depois que esses momentos passam e o desencadear das coisas acontece, você vai vendo que tudo faz sentido. A gente enxerga curto, né? Deus tá enxergando todo. E aí tudo faz sentido mesmo. É isso aí, gente. É uma delícia ouvir vocês conversando. A gente conhece vocês já de longa data e é muito gostoso ver isso, de que vocês são muito amigos, mas vocês são muito diferentes ao mesmo tempo. E vocês também têm amigos sem ser incomum, né? Vocês
tem outras pessoas, assim, muito saudável essa amizade, assim, de que ninguém é dependente de ninguém, mas a gente sempre tá disponível um pro outro. Isso é muito legal. Eu acho que tem que ter parte 2 desse podcast, viu? É verdade. Tem muita muitas histórias Nem ainda contamos aí. treta, não contamos treta. Não, Não Não, deu não ainda. chegamos. Mas a gente tem que ter uma parte 2 aí, só É pra contar verdade, as verdade. histórias Isso é legal, isso é legal. das viagens. Tem coisa enfim. pra caramba. É verdade, histórias da viagem. E assim, pra gente terminar aqui, eu queria que você pensasse assim e respondesse top 3, vai. Top Quem é 3, o Samuel? Amo um top. Quem é o Samuel no top 3 e quem é o Arthur no top 3? Ai, ele só quer jogar Discord. Quem é você? Ele quer saber em se 3 você coisas. é o em número 3 1 do coisas. Samuel. Não, eu quero saber em 3 coisas quem é você. Em 3 coisas. Você mesmo falando de você mesmo. Eu também não entendi, não. Quem é o Samuel três em carac- 3 três coisas? 3 características, características três coisas do da sua Samuel. personalidade. 3 Ah, características. não, Não, de não. você mesmo. De mim mesmo? De você mesmo e do Samuel mesmo pra gente terminar. Ah, seria legal falar do outro. Não, eu acho que é legal falar de você mesmo. Porque até agora vocês só falaram um do outro. Agora é legal falar um pouquinho. Eu gostaria de falar dele. Fala aí, Mas vai, quem você que é? mesmo. Quem é o Arthur? Em 3... Em top 3. Tem top 3. O Arthur é... Vai, fala aí. Arthur Arthur agora não é- entendeu direito. O Arthur. Suas 3 características Minhas 3 características. suas que podem ser um bom norte pra quem você é. Isso. O Arthur é amado por Jesus. O Arthur ama Jesus. E o Arthur ama fazer Jesus conhecido. Acho que define bem. Muito bom. O cara é gênio. Sacada de gênio essa. Gênio. Isso aí. Quer copiar? É, eu copiaria. É que agora vai ficar chato. Não quero falar de mim agora, né? Mas eu sou... Tô com o Arthur. Faço das palavras dele das minhas. Bom, eu sou uma pessoa que... Fui muito resistente, sou uma pessoa muito resistente. E a única pessoa que conseguiu quebrar isso no meu coração foi o Senhor. Foi Jesus. Eu sou uma pessoa... Felipe que o diga. Então você Felipe que era. o diga. Eu era uma pessoa muito resistente e hoje eu sou encontrado pelo Senhor e isso redimiu a minha história. E só Jesus, até hoje eu não entendo. Até hoje eu não entendo como que Jesus consegue, me deixou ser o jeito que eu sou. Na minha personalidade, tudo. Então a minha vida é de Jesus, é do Senhor. E isso conta como uma? Agora Qual? 2, né? Mais outras Minha duas? vida do Senhor? Não, foi uma. Foi uma? Jesus conseguiu te alcançar na sua resistência. Eu sou uma pessoa- A segunda é você pertence ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. E a terceira coisa é que eu amo fazer ministério. Eu amo estar no ministério, eu amo viver disso aqui, eu amo falar de Jesus, eu amo caminhar com pessoas, eu amo ter conversas profundas, eu amo me divertir com Jesus, eu amo estar no podcast, eu amo... Ele ama! É isso aí. Ele é amoroso! De top, Era 3, era de 3. top 3 foi pra 20. Eu amo fazer negócios pra Jesus e a minha Legal, vida gira legal. em torno Muito do bom, ministério. gente. Realmente a Chegou. gente precisa de um segundo podcast, porque tem muita coisa Tem, pra ser tem muita conversada. coisa. Muito bom. Mas peraí, deixa eu, para! Tá aí, ó, cercando a gente. É que é o Nosso TDAH tempo, batendo nosso forte tempo, ali. nosso Pera. Não, só mais um Quando- top 3. Não, sem top 3, acabou o top 3. Mas quando a gente teve o podcast com o Samuel, ele fez Quem é Mais Provável com a gente. Eu queria trocar Legal. e terminar com Quem é o Mais Provável. Pode ser? Justo. Pode ir aí. Ou a você gente tá com termina. muita pressa? É o tempo. A produção já fez assim ó, pra mim, ó. Ó, Tá a acabando, produção. Vai. Ó lá, ó lá, Então, ó. jogo rápido, hein? Mas Quem é o mais é provável... Todos. Tá. Quem é o mais provável de perder o horário do voo? Pra fazer o quê? Fácil. Na hora? Fácil. Perdeu o horário de um voo. Eu Fácil, mesmo, fácil, já fácil. perdi. Tá louco. Ele já até perdeu, ele já até Já perdeu. perdi dos Estados Unidos pra cá. Quase. Quem é o mais provável de puxar assunto com um desconhecido? Nossa senhora. Ele faria com prazer. É, não. O chamado evangelístico Mano, o ali Arthur, tá eu nunca vi o voando. Arthur com o mesmo amigo na faculdade. É todo dia um cara diferente. Todo dia. Quem é o mais provável de chorar assistindo um filme? Rafaela, acho que Ah, ela é sua- mulher. Essa menininha. Não, mas ela chora mesmo, velho. chorona? Mas chora muito, Ah, velho. dependendo, eu chorando, choro. Eu olho assim, Se tá for coisa de chorando, mãe e velho. filho, meu Deus do céu. Quem é mais provável de provar uma comida diferente? Não, Não? jamais, Tô aqui. jamais do Felipe. Eu não. E outra, eu não. que Arthur... Mano, o Arthur, Aqui, o ó. Arthur tira queijo do hambúrguer. O Arthur... então Não, mas o Felipe também é mal, meu amigo. É mal? É mal. Não sabia. Eu como Foi até, pela cara. tipo, até prego. É, Só em missões. Quem é mais provável de Nem inventar missões. um apelido para o outro? A Rafa é boa de apelidos. Boa, né? Boa mesmo. Eu adoro apelido. Quem é mais provável de esquecer o aniversário do amigo?
O centro. Olha, Eu consegui fazer isso hoje, né? Ri até a idade do Arthur. Eu esqueci Mas eu acho que todos. Eu o não Fih é sei mais nenhum. esquecido. O Fih é mais Eu esquecido. só... pode ser, Graças vai, a vai. Deus que hoje tem WhatsApp e Instagram que eu vejo lá. Hoje é aniversário. Eu vou mandar. Essa aqui a gente vai ser unânime. Quem é mais provável de esquecer a letra de uma música no meio de um louvor? O Dantas. Entregando a companheira de banda. Quem fez as perguntas. Não fui eu que fiz as perguntas, mas quem fez essa pensando no Felipe. Foi, com certeza. Com Isso aí não vale. É isso, chegando ao fim. Vamos terminar compartilhando a mensagem? Pode ser? Boa. Algum recado, algum conselho que você Legal. queira dar? Acho que a gente podia fazer um pouco ligado à amizade. O que vocês acham? Legal, é verdade. Legal? Pode ser? Então a câmera de vocês é aquela. Começa Dá um aí. conselho? Eu vou começar, porque da última vez você me deixou meio perdido com É, suas características aí. Fiquei sem saber o que falar depois. Ele foi bom demais. É, você Aí foi deu bom uma de- apagada. Não, foi chato. Começa agora, você pode Vai, ficar quieto. amigo, vai. Seja intencional com as suas amizades. Você não imagina o impacto que uma pessoa pode causar na sua vida só por estar do seu lado. A gente fala muito sobre casamento, sobre você escolher a pessoa certa, sobre você ter os seus inegociáveis com a pessoa que você ama, com que você quer construir a sua família, mas a gente também tem que trazer isso para nossas amizades. Eu acho que posso falar isso do Arthur. O Arthur foi essencial, ele foi um cara que eu não sei o que seria da minha caminhada cristã sem o Arthur do meu lado, em todos os processos que eu vivi. Momento... Aproveita, que eu raro fazer isso. Mas... Admitiu. Eu não Isso sei. nunca acontece, gente. Isso nunca acontece. Eu não sei o que seria de mim se nos momentos de vulnerabilidade em que eu às vezes me sentia perdido, inúmeras vezes, incontáveis vezes que a gente já sentou para abrir o coração um com o outro, e isso desde o colégio até hoje em dia, até semana passada a gente abre o coração um com o outro e se abre para ser ministrado pelo outro. E as revelações que o Arthur tem de Deus transformam a minha vida, as revelações que eu tenho de Deus transformam a vida do Arthur. E isso molda quem nós somos. A visão do outro também recai sobre a gente. Então, estar perto de pessoas que vivem o mesmo propósito que você, que caminham na mesma direção, no mesmo sentido, é essencial. Então, saiba escolher bem os seus amigos e as pessoas que você quer dividir a sua vida. Acho que eu diria isso. Muito bom. Seja amigo dos amigos de Jesus. Acho que esse é um bom conselho. Seja intencional em buscar amizade de pessoas que são amigas de Jesus, mas também seja amigo de pessoas que são diferentes de você. Nunca é bom quando você passa muito tempo só com as pessoas que gostam das mesmas coisas que você, que pensam igual você. Tenha por perto pessoas que pensam diferente e valorize as pessoas. Acho que quando eu era adolescente eu não valorizava muito os meus amigos, não via muita a importância da amizade, por isso eu passava muito tempo sozinho e acho que essa é uma das coisas que, olhando para trás, me arrependo. De não ter tido mais tempo com os meus amigos, de ter sido mais intencional em sair com eles, ter tempo de mesa com eles, conhecer eles. É uma coisa que o Senhor foi corrigindo com o tempo e, graças a Deus, a gente cultivou essa amizade juntos. Mas seja intencional em passar tempo com pessoas, em sentar com elas, conhecer elas, fazer com que elas se sintam amadas. Isso é muito importante. Eu quero aproveitar esse clima e mandar um abraço pra minha amiga de alma, Juliana Bittencourt. A minha vida não seria a mesma sem você. Vocês ouvindo, eu fiquei pensando em muitas coisas que eu já vivi com ela, enfim. Muito bons conselhos que vocês deram. Manda um abraço pro amigo aí, Fê. Eu tenho vários amigos. Top 3, vai, top 3 amigos. Eu amo E é aqui meus que a gente amigos. encerra esse podcast! Mas eu amo. Vamos. É isso, gente. Tamo junto. Foi uma delícia essa conversa. Espero que Muito obrigado. em pouco Isso tempo a aí. gente tenha... Com certeza. Vamos fazer E pra isso. terminar, né? A gente tem que fazer um merchanzinho, né? Da nossa temporada, do Team Temporada. Street. Ó, quer conhecer amigo Vai, Samuel, que você é ama bom nisso Jesus? aí, Ó, fala. Samuel, eu tô puxando o gancho. Quer conhecer amigo que ama Jesus? Vem pra Vem onde? pro Team Street, O irmão. melhor lugar do mundo. Olha só, top 3 lugares pra você vir. Temporada de janeiro, temporada de carnaval e temporada de inverno. Você vai E fazer se tivesse muitos o quarto, amigos aqui. collab, vem pro collab. Mas aproveita, mais de 1.000 adolescentes reunidos por temporada de diversas regiões do Brasil, diversas escolas, diversas denominações que você pode conhecer, encontrar pessoas que fazem sentido na sua vida e encontrar, quem sabe, aí o amor da sua vida. É, isso aí Que digo também. Tá aí, eu- né? Tá aí e tá acontecendo aí, aqui, ó. Tá acontecendo aqui, ó. Tem que casar, Vambora. pra ser o amor da vida, isso. tem que casar. Mas é. Vai É casar. isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.